Galera, hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. A gente teve aí, né, uma série de aulas sobre 5 assuntos diferentes. E agora a gente vai fazer um bate-papo aí, na verdade, sobre as questões, né, que foram colocadas lá nos simulados, né, nas listas de exercícios para vocês. Então, a gente vai comentar aí essas questões, para caso você tenha tido dificuldade em alguma delas, né, enfim. E aproveitando, eu vou usar esse tempo também para dar umas dicas aí para vocês a respeito, né, de como você fazer isso no Enem ou no vestibular, a importância de você ler com calma cada questão, porque, né, sempre às vezes surge ali uma pegadinha, alguma coisa. Então a gente vai falar sobre as questões aí dessas listas. Então nós vamos começar discutindo as questões da primeira lista. Tem questões que são muito mais simples, então a gente vai passar um pouco mais rápido, em outras a gente vai dar uma atençãozinha um pouco maior. E caso você tenha alguma dúvida, vocês mandam aí, a professora Lídia, a professora Fábio, daí elas vão, né, passar para a gente as perguntas. Então, se tiverem perguntas durante a resolução aqui dos exercícios, daí vocês fiquem à vontade para se manifestar. Então, nós vamos começar aqui com a primeira lista. Essa foi a primeira lista que foi divulgada para vocês, né? A lista de bioquímica. Então, todos os aspectos aí que envolvem a bioquímica, a gente vai, né, discutir aqui algumas questões. É interessante que quando eu fui escolher essas questões, eu escolho sempre por algum motivo específico. E essa primeira questão eu escolhi por um motivo. Eu escolhi porque essa questão normalmente pega muita gente, porque quando você lê de primeira, dá a impressão que você está sabendo ali, né, né, o motivo, né, a razão pelo que acontece ali na solicitação da questão, mas de repente você percebe que não é bem assim, que você não está sabendo. Então, a gente vai ver aí, né, como que você pode se livrar dessas pegadinhas. Então, a primeira questão começa dizendo assim, ó, 2 marinheiros escaparam de um naufrágio, um muito gordo, de 1,80 m, então o cara tinha 1,80 m, tá? Então, essa é a primeira informação importante aqui, ó, 1,80 m, com 140 quilos, tá? Então, 140 quilos. O segundo, ele tinha 1,70 m, então já era, né, 10 centímetros mais baixo do que o primeiro, então isso já é uma informação importante, e ele pesava 68 quilos, então muitos quilos a menos aí em relação ao primeiro. Ele fala assim, ó, os marinheiros já sabiam de uma ilha localizada em torno de 30 milhas marítimas, né? Uma milha equivale aí a 1.852 metros, e eles sabiam já da existência dessa ilha, então era um lugar conhecido para eles. Ambos nadavam muito bem, e daí eles, né, obviamente, a gente nada bem, a gente sabe que tem uma ilha, então qual que é o melhor caminho? A gente ir nadando até lá. Diante dessa situação, eles, né, teriam que nadar durante um certo período para poder atingir, né, essa ilha onde eles sabiam que existiam e chegarem lá com vida. Então, esse era o objetivo. Eles tinham que nadar e boiar, né, de modo aí para descansar até chegar lá nessa outra terra firme ali, que era a ilha, né, que eles sabiam onde estavam. Então, obviamente, eles enfrentariam um monte de perigos ali, enfim. Mas a pergunta deles é assim: qual desses 2 marinheiros tem mais possibilidade de chegar à ilha sem apresentar nenhum problema de saúde, ou sem apresentar problemas de saúde, de forma geral? Então, a pergunta é, qual dos 2 chegaria mais saudável a essa ilha? Então, surgem aqui algumas opções. O mais magro, por ser mais leve. Então, o que ser mais leve tem a ver com a história aqui? Nada. O fato dele ser mais leve talvez, né, fizesse com que ele fosse muito mais ágil. Então, talvez ele nadasse mais rápido, mas como ele estava com um companheiro, né, se eles realmente são marinheiros, eles, né, prezam as coisas que os marinheiros normais prezam, eles iriam o tempo todo juntos. Então, isso também não seria nenhuma vantagem, o fato dele ser magro. Então, o fato dele ser magro faria com que ele talvez nadasse mais rápido, ponto. Mas não ia fazer com que ele chegasse com mais saúde lá na ilha. A segunda opção fala assim, ó, o gordo, por ser mais forte. O que ser mais forte tem a ver com chegar saudável na ilha? Nada. O máximo que poderia acontecer aqui é ele chegar, né, mais descansado por ser mais forte. Então, ele tem mais força do que o primeiro, mas não tem nada a ver com a saúde que ele chegaria lá na ilha.
O magro por gastar menos energia ou o gordo por gastar menos energia? Primeiro, independente de ser magro ou gordo, as atividades que a gente faz, né, normalmente gastam basicamente a mesma quantidade de energia. Então, por exemplo, a natação para uma pessoa magra ou para uma pessoa gorda, ou o ciclismo para uma pessoa magra ou uma pessoa gorda, ela vai gastar basicamente o mesmo nível de energia. Tá? É óbvio que os metabolismos são diferentes, então talvez um seja mais acelerado, outro mais lento, mas isso não interfere. Então, essas duas alternativas também estariam corretas. Agora, olha a última alternativa. A última alternativa, inclusive, a gente comentou sobre isso na aula, né? Sobre essa questão de ter mais acesso à energia. Então, a letra E fala assim, ó, o gordo por ter mais energia disponível. E como que isso interfere na saúde dele? Muito. Porque o fato dele ter mais energia disponível, ele pode consumir mais energia que ele ainda vai ter reserva. Agora, o magro, à medida que ele vai gastando energia, ele vai perdendo a reserva energética dele. E a baixa na reserva energética automaticamente interfere em muitos processos metabólicos. Logo, a pessoa tem sim um déficit maior na saúde. Então, os problemas de saúde, eles são advindos basicamente, né, de problemas associados sim à falta de ATP, ou falta de energia. Então, o fato do indivíduo magro ter menos energia disponível, porque ele tem menos reserva energética, e a gente tem que partir do pressuposto que eles não estão comendo no meio do caminho, eles estão só nadando, então só estão gastando. Então, obviamente, quem tem mais reserva vai ter mais possibilidade de chegar ali com mais saúde, mais, né, melhor fisicamente, né, falando, melhor, né, expressando assim, ele chegaria melhor fisicamente lá na ilha. Então, a alternativa correta aqui nessa questão número 1 é a alternativa E. Então, olha só, olha que interessante. Muitas vezes você leria essa questão e daí alguma coisa... o cara, né, tem muita coisa aqui que não é mentira. E isso é muito típico de Enem. Enem normalmente tem muitas alternativas que não estão erradas. Então, por exemplo, o magro ser mais leve não está errado, mas o fato do magro ser mais leve interferir diretamente no problema de saúde está errado. Agora, se ele estivesse associando, por exemplo, com agilidade, essa alternativa também estaria correta. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com isso, tá? Em Enem, em vestibular, com esse tipo de questão. Então, vamos lá. Então, vamos para a questão 2. Questão 2 aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui para dar para a gente acompanhar toda a questão de uma vez só. Tá. Então, a questão 2 fala assim, ó. Tem uma imagem aqui, né, para a gente analisar. E daí ele fala da estrutura deixa eu dar um zoom aqui. Ele fala da estrutura 1, 2, 3 e 4. Então, tem 4 estruturas e ele quer que a gente diga o que tem, né, quais são as substâncias que tem nessas 4 estruturas. Então, vamos só aumentar aqui para você ver aqui, ó. Então, vamos lá. Olha só, isso é uma célula, em primeiro lugar, né? Você já tem que entender que isso aqui é uma célula. Quando eu começo a analisar, eu já consigo chegar à conclusão que isso é uma célula vegetal. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro motivo, por causa desse espação azul aqui, ó. Que isso daqui nada mais é do que o vacúolo. Então, isso é um vacúolo de reserva. Então, a gente já consegue, né, concluir. Segundo motivo que faz com que eu conclua que isso aqui é uma célula vegetal. Você percebe que ele tem uma membraninha aqui e depois ele tem outra membrana em volta? Então, se ele tem 2 membranas, essa que está representada pelo número 2 aqui é a minha membrana plasmática, que as células animais também têm. Então, a membrana plasmática, aquela que delimita a célula, né, que diz se a célula, né, até onde é célula, até onde é espaço extracelular. Agora, essa outra camada aqui por fora, então, não é propriedade de células animais, é propriedade de células vegetais, porque as células animais têm a membrana plasmática e só. Agora, as células vegetais, elas têm aqui a parede celular. Então, elas têm uma camada a mais. Então, o número 1 está representando a parede celular, o número 2 a membrana plasmática, o número 3 o vacúolo, e a gente tem aqui o número 4 aqui, ó. Que, obviamente, está bem claro para a gente, está bem delimitado, tem uma membrana ali, a carioteca. Então, eu sei que aqui estou falando do núcleo. Beleza, eu identifiquei as 4 estruturas. Por que eu identificar as 4 estruturas é muito importante? Porque só assim eu vou saber, perdão, só assim eu vou saber de onde vem, né, ou quais são as substâncias que formam. Então, olha só. Pode falar. Tem uma perguntinha aqui.
Pode Aproveitei que você mandar. deu uma pausa aí para tomar uma aguinha. Vai, manda ver. Tem uma aluna perguntando assim, olha, Pro, então a questão 1 não precisa de cálculos e sim de lógica? Eu não diria nem que é lógica, você não precisa de cálculo, mas eu não diria que é lógica, porque assim, lógica é uma coisa que é assim porque é e ponto. Aqui não é uma questão de lógica, aqui tem uma explicação biológica por trás. Então, aqui na questão você não precisa calcular. E é interessante porque eles colocam números, e a hora que você vê número em prova de vestibular, você já olha e fala, nossa, aqui tem cálculo, mas ali não tem cálculo. Você não precisa saber IMC, você não precisa saber nada do indivíduo. Agora, é óbvio que se ali tivesse outra pergunta, talvez eles usassem os valores para calcular IMC, por exemplo, né, que é o índice de massa corpórea, mas aqui não, você não vai usar cálculo, você vai usar o princípio biológico. E qual que é o princípio biológico aqui? Energia. Então, aqui o princípio biológico é energia. Então, a gente não usa nem lógica e nem cálculo, usa a biologia pura, sabe, pura e simples. Então, quem tem mais energia vai se manter mais saudável por mais tempo. Então, é a mesma coisa que eu perguntar assim, ó, em outras palavras, é como se eu estivesse perguntando assim, ó, se eu tiver uma pessoa magra e uma pessoa gorda, eu colocar essas duas pessoas numa situação de privação de alimento, quem vai ficar saudável por mais tempo? É óbvio que é a pessoa que tem mais gordura. Por quê? Porque ela tem mais reserva energética. Básico, é simples assim. Porque quanto mais energia, obviamente, melhor os nossos funcionamentos, não, melhor o nosso funcionamento motor, melhor o nosso funcionamento de forma geral, né? Qualquer coisa que envolva metabolismo, né? Então, é por conta disso. Então, beleza. Identificamos as 4 estruturas, tá? Então, temos as 4 estruturas. Então, vamos lá. Primeira coisa, parede celular, no caso aqui que a gente está falando das células vegetais, parede celular ela é basicamente formada por carboidrato. Que carboidrato? Especificamente a celulose, que é um polissacarídeo, tá? Então, a celulose. A membrana plasmática da nossa célula, né? Então, ela é formada basicamente, eu só escrever aqui celulose, para você saber, celulose. A membrana plasmática da nossa célula é basicamente formada, né, por lipídio, assim como a das células vegetais. Então, é lipídio, porque lembra da bicamada fosfolipídica, tá? É basicamente lipídio. O vacúolo, nesse caso aqui, das células vegetais, ele pode estar cheio de duas coisas, ou água ou amido, tá? Então, basicamente, são duas reservas muito importantes. Então, ou ele vai ter água ou ele vai ter amido. Nesse caso aqui, você vai entender qual é daqui a pouquinho. E o núcleo tem um material genético, que a gente chama de ácido, né, ácido nucleico, que pode ser o DNA ou o RNA. Beleza, identificamos. Agora basta a gente ir lá e buscar a alternativa correta. Porque agora a gente já sabe as 4 estruturas, já sabe o que né, é formado cada um. Então vamos lá. Alternativa A. A alternativa A fala que o 1 é glicídio. Glicídio é carboidrato ou açúcar, é o mesmo nome. Lembra que quando a gente falou de carboidrato, eu falei pelo menos 5 nomes para vocês? Então, é glicídio, é açúcar, o carboidrato, é tudo a mesma coisa. Então, glicídio. Eu falei para vocês que celulose é um carboidrato, é um polissacarídeo. Então, até então, isso aqui está correto. Na segunda, a segunda estrutura é a membrana plasmática. Eu falei para vocês que ela é formada pela bicamada fosfolipídica, então ela é basicamente lipídio. Então, até aqui está correto. O terceiro seria o vacúolo. Eu falei para vocês que ele pode ter água ou amido. Então, até aqui, ok. E o último, né, a estrutura 4, é o núcleo que tem ácido nucleico. Então, tecnicamente, essa alternativa está correta. Vamos só mostrar para vocês o que está errado nas outras, só para você já entender aí o que a gente já tem que concluir. Primeiro, celulose, que é o que forma a parede celular, não é uma proteína, ao contrário do que muita gente pensa. Então, celulose não é proteína, então você já poderia, né, cortar aqui. Daí você pode falar assim, ah, beleza, então agora vamos seguir, né? Celulose também não tem nada a ver com lipídio, então a gente já cortaria essas duas. Daí a gente sobraria, então, com a A ou com a E. Começa com glicídio, então até aqui tá ok. Só que o segundo ele fala que a camada, né, a camada ali da membrana plasmática é formada basicamente por proteína, mas não é. Proteína é a concentração mínima numa membrana plasmática. Ela é basicamente fosfolipídica e tem as proteínas, óbvio, mas a proteína é a quantidade mínima, então ela não é formada basicamente por proteína. E depois aqui também tá tudo invertido aqui, né, isso aqui, ó, ácido nucleico com água. Tá? Então, no núcleo não é basicamente formado por água, e ali o vacúolo não tem ácido nucleico, até porque o ácido nucleico só fica dentro do núcleo. Então, olha que interessante um outro aspecto.
Se você tivesse pensado ao contrário, beleza, e agora eu não sei o que é a maioria das estruturas, mas eu sei a 4. Eu sei que a 4 é o núcleo. No núcleo tem material genético, então eu sei que é ácido nucleico. Então, você já percebe que só por essa dali, a gente já cortaria uma alternativa e sobrariam, né, 4 alternativas. Então, às vezes, gente, se você não tem certeza de uma coisa, vai pelo que você tem certeza. Se você for buscar ali a informação que você tem certeza, as outras depois você preenche. Então, não vai acreditando, por exemplo, que, não, eu não tenho certeza disso aqui, mas acho que eu vou marcar assim. Sempre busca as coisas que você tem certeza. Então, por exemplo, se você já tivesse identificado o núcleo, que era o mais fácil, a membrana plasmática, você saberia que a última seria ácido nucleico e a penúltima seria lipídio. Com isso, só teria uma alternativa possível, a alternativa A. Tá? Então, é importante você também saber aí onde usar e como usar, né, o seu conhecimento dentro de uma questão. Porque aqui, no caso, seria interessante você usar seu conhecimento como? Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou pelo que eu tenho certeza. Eu não sei o que é essa estrutura 1, eu não sei o que é a 3, mas eu sei o que é a 2 e a 4. Então, vai por elas que você sabe. Tá? Porque é bem mais fácil para você se encontrar aí. Então, no caso aqui, a questão 2, a alternativa correta é a alternativa A. Tá bom? Alguma pergunta aí? Tenho aqui, ó. Quando você estava identificando as estruturas, teve uma aluna que comentou aqui, ó, deixa eu ver. E também pela presença do cloroplasto. Ótimo. Também. Ótimo. Então, ó, eu falei das duas estruturas que a gente tinha que identificar aqui. Mas olha o que interessante que já notaram aí. Um outro motivo pelo qual eu sabia, né, que era uma célula vegetal, e dá para a gente saber que é uma célula vegetal, tá aqui, ó, o cloroplasto aqui verdinho. Célula animal não tem cloroplasto, porque não faz fotossíntese. Então, a gente acabou identificando aqui só o que era importante para a gente nessa questão, parede celular e vacúolo, só que é uma observação muito importante, tinha cloroplasto ali. Então, mesmo que você já olhasse ali, já dá de cara que é uma célula vegetal. Agora, olha só, lembra que a gente já comentou também em citologia que célula vegetal tem vacúolo de reserva. Então, olha o tamanho desse vacúolo, ele é gigantesco, ele ocupa quase mais da metade da célula, na verdade, né? Tem vacúolos que ocupam aí 70%, 80%, 90% da célula. Tá? Então, é interessante sempre observar isso daí. Mas obrigada aí pela contribuição, muito bom pensar aí já no cloroplasto. Apesar da gente não usar o cloroplasto na questão, é importante você identificar o tipo celular. Tá? Então, isso daí já é uma outra coisa muito importante. Mais alguma pergunta? Tem sim, tenho mais duas por enquanto, ó. Mas as pessoas com mais gorduras não são mais propícias a doenças? Sendo assim, como elas serão mais saudáveis? Nossa, que pergunta boa. E eu estava esperando surgir essa pergunta mesmo, porque olha só para você entender o que eu quero dizer. Existe uma grande diferença entre propensão a doenças, porque, obviamente, né, a gordura, sim, é um dos fatores de risco para um monte de doenças, inclusive para infarto e para doenças, né, graves. Então, o fato da pessoa ser obesa ou ser mais gorda, enfim, tem a ver, sim, com essas doenças. Mas o que eu quis dizer? Nessa questão, o aspecto não é doença especificamente. Ele está falando como que ele vai, né, dele chegar num determinado lugar sem apresentar nenhum problema de saúde. Então, o que eu tenho que partir do pressuposto? Eu tenho que partir do pressuposto que os dois eram marinheiros saudáveis, que os dois não tinham predisposição para nenhuma doença, e eles estavam ali em determinado momento para fazer uma travessia, né, com uma natação, para nadar. Agora, é óbvio que se eu tivesse, por exemplo, levando em consideração risco de doenças graves, nesse caso aqui, obviamente, a pessoa mais magra ela tem menos risco. Agora, olha só, a gente também tem que pensar na proporção. Olha o peso desse cara, ele tem 140 quilos, mas o cara tem 1,80 de altura. Se fosse 140 quilos no cara de 1,70, já ia ser muito diferente. Então, a gente também tem que lembrar sempre da proporção. Mas, na questão, ele não levou em consideração essas doenças graves. Mas, sim, pessoas que, né, mais gordas, elas têm, sim, a obesidade, mesmo nível 1, enfim, mesmo nos níveis mais a menos ali, o sobrepeso, muitas vezes, já é, sim, um fator de risco para muitas doenças, tá? Então, você não pode confundir as coisas. Na questão, não estava levando em consideração essa questão de doenças associadas aí, né, com fatores de risco como obesidade, tabagismo ou outra coisa, tá bom? Tem mais uma, né, Bruno? Isso, aí fizeram um comentário referente a essa pergunta. Vamos
ler aqui o comentário. Acho que nesse caso se refere mais à questão de energia a ser gasta e de ter armazenada, não sobre apresentar algum problema de saúde, como eu disse, só acho, mas acho que é isso mesmo. É isso. A pessoa, né? Quem foi que falou só acho aí? Pode falar o nome do aluno? Pode? Pode. Henrique falou, Henrique Aí, Lucena, do Henrique, CAD. sucesso, cara. Ó, parabéns, Henrique. Sucesso, é isso aí. O Henrique falou certinho. Na questão está relacionado à energia e não doenças graves, tá? Então, o enfoque da questão é energia. E daí, obviamente, quem tem mais energia disponível tem mais possibilidade de, né, se manter saudável. Agora, não vamos confundir as coisas. Mas é isso aí, Henrique. Obrigada aí pela ajuda aí na resposta, que foi muito legal. Obrigada. Pro, surgiu mais uma aqui. Ó, a professora tinha falado que proteínas eram mínimas em algum lugar. É na parede celular? Esqueci. Tá. Na membrana plasmática. Na parede celular também, mas na membrana plasmática, basicamente. Porque lembra que a membrana plasmática da célula é basicamente fosfolipídios. Então, ela tem muito lipídio, muito lipídio. Então, ela é basicamente lipídio, né, que são os fosfolipídios especificamente, e ela tem proteína ancorada, tem proteína transmembrânica, mas a porcentagem é mínima de proteínas na membrana plasmática, tá? Então, é na membrana plasmática da célula. Mais alguma? Não, Pro, aqui comigo não. Tá, então vamos lá, vamos seguindo aqui, deixa eu seguir. Partir aqui para a próxima. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Aí, agora foi. Aí, vou dar um zoom aqui. Beleza, então questão 3. A questão 3 é uma questão muito interessante também. Eu gosto, meus alunos sabem disso, eu gosto de usar questões onde tem esse negócio de 1, 2, 3, 4 e você tem que achar qual é a verdadeira e qual é a falsa. Por quê? Primeiro, é uma coisa que você acaba juntando um monte de conhecimento em uma questão só. Segundo motivo pelo qual eu gosto. Eu gosto, às vezes, de colocar, que vestibular raramente faz isso, mas eu gosto muito de colocar, às vezes, por exemplo, as 4 verdadeiras. E daí a pessoa fala assim, nossa, mas como assim as 4 verdadeiras? Porque a pessoa fica buscando um erro. E aí vem um comentário importante. Gente, não fica buscando um erro. Procura associar o seu conhecimento à questão e não ficar buscando erro na questão. Porque se você lê uma alternativa, você tem certeza que aquela alternativa está correta, não lê as outras. E daí, o que acontece? A gente lê uma questão, uma alternativa, tem certeza que ela está correta. Assim, certeza, porque eu estudei pra caramba, eu sei. E daí eu vou ler as outras, eu me confundo. Porque ela começa a embaralhar na minha cabeça. Então, eu até brinco com os meus alunos e falo assim, gente, se você leu todas as alternativas, você bateu o olho e falou, é a certeza, porque eu tenho certeza absoluta que isso aqui está tudo certo. Não passa mais tempo lendo as outras. Porque daí você acaba confundindo e virando uma salada de fruta aí na sua cabeça. Vamos lá, questão 3. A constituição química da matéria viva é feita principalmente por moléculas orgânicas. Uma parcela de moléculas inorgânicas, como água e alguns íons, e daí pede para a gente analisar essas afirmações. Então, a número 1 fala assim, ó, a água é uma molécula orgânica que está... Opa, peraí, vamos parar aqui já. A água é uma molécula orgânica? Não, a água é uma molécula inorgânica. E olha que interessante. Por que eu peguei essa questão? Porque essa questão, ela dá a resposta no enunciado. Olha só. Ela está aqui, né? A água é uma molécula orgânica. Então, isso aqui já é a parte errada que eu tinha que riscar isso aqui. E olha o que ela fala no enunciado. Né? Fala que tem substâncias orgânicas, uma parcela de moléculas inorgânicas, como a água. A gente acabou de falar no enunciado que a água é inorgânico, e daí ela fala aqui embaixo que ela é orgânica. Então, a resposta já estava no enunciado. Basta você, né, ler com calma e buscar a resposta. Daí ele fala assim, o cálcio compõe 90% dos ossos e dentes e é responsável por fortalecer a estrutura óssea, bem como por agir, né, como relaxante muscular. Ok. Aí, e se eu não soubesse se isso aqui está certo ou está errado? Na minha concepção está certo. Eu acho que o cálcio realmente, mas vai, sei lá, vai que eles colocaram 90% para ser uma pegadinha ou alguma coisa. Então, a princípio, eu acho que essa alternativa está correta, mas vamos, né, dar uma lida nas outras para a gente ver. Daí vem a 3. A 3 fala assim, ó, as moléculas orgânicas estão presentes em menor quantidade. Volta para o enunciado. A constituição química da matéria viva é feita principalmente por moléculas orgânicas. Agora, aqui ele está falando que as moléculas orgânicas estão em menor quantidade.
Então está lá no enunciado também. Então você percebe que já achou erro em duas questões, na 1 e na 3, e que o erro dessas duas questões está, né, corrigindo esse erro já lá no enunciado. Então, gente, lê com calma a questão, porque eu já peguei muitas questões de vestibular onde acontece isso, e essa aqui eu coloquei de propósito para a gente discutir isso, para você ver que a resposta estava no enunciado e você não percebeu. E daí muita gente acaba errando por besteira. Daí vamos ler a última. A água compõe mais de 70% do nosso organismo e está presente em inúmeras, né, reações químicas. Sem a água não haveria transporte de oxigênio do sangue e dos nutrientes até a célula. Tá certo, porque a água faz parte do sangue. O sangue faz o transporte, né, de oxigênio. Então, está correto. Então, nesse caso, eu teria aqui, então, qual seria correta? A 2 e a 4. Seria a alternativa C. A 2 e a 4, alternativa C. E você percebe que a resposta estava onde? No enunciado. Bastava você ler o enunciado. Você viu que interessante? E é uma questão, né, de vestibular, enfim, uma questão que foi usada recentemente, inclusive, num vestibular. E daí você vai ler uma questão dessa, às vezes você lê rápido, você não percebe que a resposta está lá no enunciado. Então, às vezes, eu costumo dizer que tem 3 tipos de enunciado. O enunciado que já te dá a resposta, um enunciado completamente inútil, que ele só tá ali para poder encher, blá, 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 e a pergunta realmente está lá no final. E, às vezes, tem o enunciado que o texto é construtivo para que você vá na pergunta e responda. Então, quem é meu aluno já sabe, já ouviu falando isso. Eu já coloquei, inclusive, questões na prova para fazer esse teste com eles. Gente, se tem uma questão que tem um enunciado gigantesco, vai lá no final dele, vê a pergunta. A hora que você lê a pergunta, se você conseguir identificar nas alternativas já a resposta, gente, para que você vai ler aquele texto todo? Ainda mais em Enem, vestibular, que você tem tempo para cumprir. Agora, você foi lá e a pergunta ainda ficou meio confusa, então o que eu vou fazer? Agora eu vou ler o texto. E daí, realmente, o texto é importante, porque tem muitas vezes que o texto ele é meramente informativo, então ele é inútil, entre aspas, para a questão. Ele é uma informação. E, às vezes, eles colocam mesmo para te confundir. Tem mais alguma pergunta aí? Então, vamos embora. Não, Pro, pergunta não. Aqui só alguém comentou, antes de você finalizar, a alternativa C, já tinha acertado. Alguém comentou também. Já tá boa, já tá bem já aí. Tá ligeiro, né, povo? Eu, de forma alguma, deixaria passar a parte água orgânica. Alguém também comentou isso. Que bom. E alguém também comentou que você dava muita prova com texto na minha escola. Alguém comentou? A gente sempre... eu gosto muito de questões e os alunos do terceiro ano não vão me deixar mentir que a prova dele foi essa semana. E eu falo para eles, eu falo assim, gente, eu nunca vou colocar na prova uma questão que não seja completamente contextualizada, até porque o Enem cobra assim. E daí teve uma questão na prova do terceiro ano dessa semana, que eles fizeram, que foi bioquímica, citologia e núcleo, né, a prova deles. E daí eles fizeram uma prova e tinha uma questão que eu coloquei sobre a função da água no organismo. E daí teve bastante gente que errou e falou assim, nossa, professor, mas você precisava colocar a questão desse jeito para saber uma função da água? Eu falei, gente, não sou eu que vou fazer isso. Essa questão eu criei? Foi. Só que o Enem vai criar questões nesse estilo. Então, eu coloquei lá, né, um contexto. Ah, beleza, a hidrólise é um tipo de reação que acontece assim. Qual a função da água nesse sentido? Nenhum vestibular ou nenhum Enem vai chegar para você e falar assim, cite a função da água. A gente não vai. Ele vai colocar num contexto. Então, a gente precisa aprender a interpretar contextos. Isso é super importante, né? A gente interpretar os contextos das questões. Beleza, então, olha essa questão. Essa questão eu coloquei também por uma coisa muito interessante, essa questão 4. Olha o que ele fala aqui, ó. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Então, tem essa palavra aqui, ó, que eu não sei se você sabe o que é. Emulsificação é quebra de gordura, em outras palavras. Então, o que eu posso dizer que é, por exemplo, um agente emulsificante? O detergente. Por quê? Quando você pega um prato e ele está cheio de óleo e você lava com detergente, o que o detergente está fazendo? Quebrando, separando as moléculas do lipídio. Ele está separando ali para tirar a gordura, está quebrando a gordura. O nome disso é emulsificação. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação de ácidos biliares. Então, lembra que durante a digestão,
A gente tem, né, substâncias aí que pâncreas produz, que bile produz, não, armazena, né, a vesícula biliar armazena. Então, ali no sistema digestório, tem um monte de participação de outros órgãos que a gente chama de órgãos anexos, né? Visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Então, só para lembrar, lipídio não é solúvel em água. Esses ácidos atuam no processo de modo A. O que esses ácidos vão fazer nesse processo da digestão? Essa é a pergunta. Tá? Então, a pergunta é essa. Vai hidrolisar os lipídios? Hidrolisar. Hidrólise é quebra a partir da água. Gente, a água quebra lipídio? Se ela nem entra em contato com lipídio, nunca. Lipídio é insolúvel em água, então a água nunca vai quebrar lipídio. Então, essa primeira alternativa é uma alternativa até, assim, bizarra, né, de pensar. Porque, como que tá falando que vai quebrar lipídio com água se o lipídio, né, é muito claro que ele é insolúvel, inclusive o enunciado colocou aqui, ó, que ele é insolúvel em água, para lembrar para você, coisa que você já sabe. Então, obviamente, isso aqui é impossível de ser. Daí vem para a alternativa B. Agir como detergente. Eu já dei uma colinha para vocês, né? Porque eu já falei que emulsificação é quebra de gordura. Quem faz? Detergente. Então, a gente já tem a resposta aqui. Mas vamos ler as outras só para a gente confirmar aí, né, se a gente está correto. Tornar os lipídios anfifílicos. Lembra que anfifílico é aquela, né, que tem uma parte apolar, uma parte polar, uma parte hidrofílica, outra parte hidrofóbica, característica dos fosfolipídios. O lipídio nunca vai ser isso por si só. Ele precisaria de dois lipídios juntos, né, que é o fosfolipídio. Lembra que a camada fosfolipídica ficou uma bicamada, justamente por conta disso. Daí sim ele fica com uma parte apolar e uma parte polar, mas ele por si só nunca vai ser. Promover a secreção de lipase. Lipase seria uma enzima para quebrar lipídio, tá? Então, seria uma enzima para quebrar lipídio. Mas a ação do ácido não é para isso. A enzima que quebra lipídio está no ácido, mas não é a ação do ácido. Eu vou repetir isso para ver se você consegue entender. Ele está falando aqui, ó, nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação de ácidos biliares. Daí a pergunta dele é, como que esse ácido atua? O ácido não atua para liberar a secreção, né, a lipase, para secretar a lipase. Não. A lipase já está no ácido, tá? Então, essa alternativa não é uma mentira, entre aspas, né? Existe a secreção de lipase? Existe. Mas esse promover está fora do ácido biliar. Porque o ácido biliar não promove a secreção de lipase. A lipase já está no ácido biliar, tá? Então, isso é importante. Estimular o trânsito intestinal dos lipídios. Essa alternativa também está completamente fora da casinha, não tem nada a ver com contexto, nada a ver com nada aqui. Então, como que o ácido vai estimular o trânsito de lipídio? Sendo que a gente está falando aqui de absorção. Eu não quero movimento de lipídio, eu quero absorção dele. Então, não vai transitar lipídio, ele vai absorver, tá? Então, a alternativa correta aqui na questão 4, a alternativa B. Beleza? Então, olha o que eu marquei ali de importante já no enunciado, porque esses pontos aí são muito importantes na hora de você discutir uma questão de vestibular. Beleza? Mais alguma pergunta por aí? Então, vamos embora. A professora Fábio já fez assim. E pode seguir, Pro. Vamos para a questão 5. A questão 5 vai levantar uma discussão aqui bem interessante, que eu gosto também. Eu vou começar falando dela. Fala assim, ó, a febre quando alcança 40 graus. E olha que interessante. Por que eu já vou comentar aqui? Quantas vezes você já ouviu alguém falar e já falou, porque eu estou com 40 graus de febre? Quantas vezes você não foi no médico e o médico falou para você, olha, é bem perigoso, você está com 40 graus de febre. Mas vamos raciocinar só um pouquinho, tá? Só vamos pensar. Qual a nossa temperatura corporal normal, natural? É em torno de 37 graus, tá? 36,5, 37 graus. Essa é a temperatura natural do nosso corpo. Ok. De 37 para 40, a gente tem aqui 3 graus. Então, quando você está com 40 graus de febre, você não está com 40 graus de febre, você está com quantos? Com 3 graus de febre, porque 37 é o seu normal. E daí a gente vai nos médicos e o médico fala, nossa, tá com 40... Porque já virou uma... Sabe aquela coisa de uma mentira repetida tantas vezes que se torna uma verdade? Então, ninguém nunca para pensar nisso. E daí eu lembro que uma vez eu estava comentando com os alunos na sala e eu falei assim, caramba, você chegar em 40 graus de febre, você não existe mais, né? Você derreteu tudo. Suas proteínas foi tudo pro beleléu.
Não, professor, mas eu prometo, eu cheguei em 40 graus de febre. E daí foi quando eu comentei isso, né? E é interessante que quando a gente comenta sobre isso, eu vi pela reação de quem tá com a câmera ligada aqui, falou, nossa, gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E é muito comum a gente falar 40 graus de febre. E daí, quando eu coloquei essa questão, eu falei, vou aproveitar e vou dar uma jogada, assim, né, vou botar fogo nesse negócio. Então, vamos lá. Daí ele fala assim, ó, a febre, quando alcança 40 graus ou mais, é muito perigosa e pode provocar a morte do indivíduo. Um dos problemas do aumento da temperatura corporal é o seu efeito sobre as proteínas do sistema nervoso. Então, olha só que interessante. Um dos problemas do aumento da temperatura já está afirmando que é o efeito sobre as proteínas do sistema nervoso. De qual sistema nervoso? Do central. Tá? Então, isso é importante. Ele fala assim, ó, sobre o efeito desse aumento da temperatura corporal, é correto afirmar que... Então, vamos só entender direito. Ele está falando que a febre, ou a temperatura alta, atua sobre as proteínas. Que proteínas? Do sistema nervoso central. Tá? É isso que ele está falando. Então, vamos lá. Daí ele fala assim, ó, então, o efeito dessa temperatura do aumento, né, o que acontece? Então, sobre o efeito desse aumento da temperatura corporal, é correto afirmar que ele aumenta a atividade das proteínas? Não. Lembra que a proteína ela tem uma temperatura ideal, um pH ideal, tudo para agir. Então, quando você aumenta a temperatura, ele não vai acelerar a atividade, não vai aumentar a atividade proteica. Não. Até porque, quanto maior a temperatura, pior é para a proteína. E a gente vai ver daqui a pouquinho o porquê, porque tem uma alternativa aí que a gente vai falar justamente por causa disso. Na letra B fala assim, ó, desnatura as proteínas, inibindo a sua atividade. Quando a gente falou sobre isso na aula de bioquímica, eu usei inclusive esse exemplo. Eu falei para vocês que quando a gente tá comendo, por exemplo, enfim, nosso pH estomacal, nossa temperatura estomacal, é tudo ideal para tudo funcionar, para todas as enzimas funcionarem. Daí a gente toma líquido com a refeição, a gente muda o pH. A gente toma um suco gelado ou um refrigerante gelado, a gente muda a temperatura. Então, aqui ele está falando de desnaturação. Lembra que a proteína ela tem aquela estrutura quaternária. Lembra que ela era, né, uma sequência de bases nitrogenadas, A, C, T, G, blá, blá, blá. Ela se tornou vários aminoácidos. Esses aminoácidos se formaram aqui numa estrutura terciária, depois vem aqui uma estrutura master blaster, aqui uma estrutura quaternária, uma bagunçona lá. Então, a proteína está nesse formato aqui, ó, na estrutura quaternária. Quando você eleva a temperatura, ela volta para esse formato aqui, ó. Então, ela se desnatura, ela se desmonta. A proteína desmontada acabou a funcionalidade dela. Por quê? Ela precisa do formato dela, porque é justamente o formato dela que promove os encaixes perfeitos que o organismo precisa. Então, a gente já achou nossa alternativa correta aqui, né? Alternativa B. Mas vamos ler as outras aqui só para a gente comprovar de novo que a gente estava certo. Provoca o acúmulo de proteínas no retículo endoplasmático. Também não tem nada a ver com uma coisa com a outra. O que a temperatura tem a ver com o acúmulo de proteínas no retículo endoplasmático? A única coisa que faria acumular proteínas no retículo endoplasmático seria se ele não conseguisse processar para, né, enviar as proteínas para o lugar certo através do complexo de Golgi. Caso contrário, isso não aconteça. Induz a queda das proteínas e, consequentemente, a sua inativação. A quebra de proteínas é feita por enzimas específicas. Então, a gente não está falando de enzima específica, está falando de temperatura. Temperatura é incapaz de quebrar proteína. Ela é capaz de desmontar. Quebrar, não. Tá? Para quebrar, exige muitas outras coisas. No caso aí, a ação enzimática. Modifica a sequência de aminoácidos. Gente, isso aqui é impossível. Uma temperatura modificar a sequência de aminoácidos. Então, aumentou a temperatura, vai mudar esse aminoácido com esse aqui de lugar. Não, isso é impossível de acontecer. Tá? Então, chegamos à conclusão. Questão 5, alternativa B. Beleza? Então, é isso. Questão 5. Vamos baixar aqui para a gente ver. Questão 6. Essa questão 6 também é legal. Essa questão 6, a gente também comentou isso na aula. Eu usei, acho que um exemplo com essa questão. Nossa, gente, esse negócio desse zoom aqui é um trabalhinho. Pro, surgiu uma perguntinha aqui. Vai lá, manda ver. Tem alguma coisa que muda a sequência de aminoácidos? Tem um negócio chamado radiação. Ou então a própria... Lembra que a gente estava falando da sequência quando ela é montada, né? Quando a proteína é montada? Lembra que tem
né, a DNA polimerase, que ela vai colocando ali, né, as bases nitrogenadas, cada um no seu lugar. Se ela colocar errado, também muda a sequência de aminoácidos, mas daí é um erro já desde o princípio da formação. Agora, depois de já formado, não tem como mudar essa sequência. Agora, tem como mudar a sequência antes? Tem. Como? Radiação, ou mesmo o erro, né, natural ali que aconteça no processo. Mas depois de montada, nada vai mudar a sequência, né, de aminoácidos. É impossível. A proteína já está montada, não tem como eu alterar o aminoácido na proteína pronta. Tem como eu alterar no processo de formação, tá? Então, vamos lá. Questão 6 fala assim, ó. Os glicídios, lembra que glicídio é a mesma coisa que carboidrato, que é açúcar, tá? A gente está falando de carboidrato. São as principais fontes de energia diária para os seres humanos e são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, de acordo com o tamanho da molécula. Polissacarídeos são polímeros de glicose, constituídos fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que desempenham diversas funções essenciais para o bom funcionamento do organismo. Os polissacarídeos mais conhecidos são, então está citando aqui, ó, glicogênio, celulose, amido e quitina. E daí ele fala assim, quais as funções atribuídas a essas moléculas, respectivamente. Então, ele quer que você fale a função do glicogênio, a função da celulose, a função do amido, a função da quitina. Em outras palavras, é isso, tá? Então, vamos lá. Glicogênio, ele é um carboidrato, um polissacarídeo de reserva. Reserva energética. Em quem? Isso que a gente também já falou. Em fungos e na gente também, né? Nos animais, tá? Em fungos e animais. Celulose tem função estrutural. E a gente já falou da celulose aqui, ó, tá? Na membrana plasmática da célula vegetal, lembra? Então, ela tem a função de dar estrutura para a parede celular, no caso dos vegetais. Então, ela é uma função estrutural. O amido é uma substância de reserva. Só que reserva de quem agora? Das plantas. Então, a planta reserva amido, enquanto fungos e animais reservam glicogênio. Inclusive, essa é uma informação muito importante para o vestibular, tá? Nós e fungos compartilhamos isso. Nós e os fungos, os animais e os fungos compartilham essa característica de reservar glicogênio. E daí vem a quitina. Quitina também é estrutural. E daí você tem que tomar cuidado, por quê? Porque muita gente confunde quitina com queratina. Quitina é um carboidrato, um polissacarídeo, que ele forma o quê? Deixa eu colocar aqui embaixo. Ele forma o exoesqueleto dos artrópodes. Então, quitina forma exoesqueleto de artrópodes e é um carboidrato, um polissacarídeo. Queratina é uma proteína, não é um carboidrato, é uma proteína. Então, ela é uma proteína que faz o quê? Ela provoca, né, não é provoca a palavra, né? Ela faz parte, digamos assim, da estrutura, ela que dá essa rigidez para nossa pele, para cabelo, né? Essas características. É por isso que você lê, às vezes, num rótulo de um creme ou de um shampoo, né? Rico em queratina. Então, queratina é diferente de quitina, não esqueçam disso, tá? E isso daí, o vestibular também gosta de usar isso daí para fazer uma pegadinha com vocês. Então, a gente fica assim, ó, glicogênio é reserva, celulose é estrutural, amido é reserva, quitina é estrutural. Então, nós estamos ali na alternativa reserva estrutural, alternativa C. Então, questão 6, alternativa C. Beleza? Alguma pergunta mais aí ou podemos seguir em frente? Tem uma perguntinha aqui. Olha, prof, o que seria vermelho Congo amiloidose? Nossa, tá. Isso tem a ver com uma doença que tem a ver com o metabolismo de certas moléculas, no caso amido, aí, enfim, no nosso organismo. Então, é uma doença que tem relação com essa amiloidose. Talvez quem perguntou isso, se assiste Grey's Anatomy, deve ter ouvido falar disso no Grey's Anatomy também, porque é uma doença, é super raro, né? A gente ouvir falar sobre esse assunto, mas é uma doença associada ao metabolismo de amido. Tá? Em outras palavras, assim, bem resumidamente, é isso, tá? Então, vamos lá, deixa eu chegar isso para cá, pegar esse daqui agora. Então, vamos lá.
Tem mais alguma pergunta ou não? Podemos seguir aqui. Tá, então vamos para a questão 7. Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. Aí. Questão 7. Questão 7 também é bem interessante, porque fala de um assunto aí que todo mundo quer saber por que que acontece. A tal da intolerância à lactose. Então ele fala assim, ó. Deixa eu só colocar meu computador aqui para carregar, que tá acabando aqui. Ops. Foi. Tá. Ele fala assim, ó. Muitas pessoas possuem intolerância à lactose e, por isso, não podem ingerir leite in natura. O que ele quer dizer leite in natura? É o leite que não foi processado, que não é um iogurte, não é um queijo, não é nada disso, não passou por nenhum processamento. É o leite naturalzinho. Com relação a esse assunto, assinale a alternativa correta. Tá? Então, vamos lá. Também toma cuidado com esse negócio de correta e incorreta aí, tá? Em vestibular. Então, ele fala assim, a primeira alternativa. A lactose é um polissacarídeo. Olha só. A lactose é um polissacarídeo. Já está errado. Por quê? Porque a lactose ela é um disacarídeo. E o disacarídeo não está no grupo dos polissacarídeos, está no grupo dos oligosacarídeos. Tá? Então, a lactose é um oligosacarídeo e não um polissacarídeo. Daí ele fala na letra B. As pessoas que possuem intolerância à lactose não possuem enzima lactase. E com isso, polissacarídeo. Ó, de novo, falando que ela é um polissacarídeo. Então, polissacarídeo e polissacarídeo. Esquece. Letra C. Normalmente, as pessoas que apresentam intolerância à lactose toleram bem o iogurte, visto que boa parte do disacarídeo... Opa, já tá interessante, porque ó, já falou certo aqui, ó. Disacarídeo. Foi quebrado pelos micro-organismos durante o processo de fermentação. Beleza, essa alternativa está correta, depois vai ler as outras para ver o que está errado, mas olha só que interessante aqui, ó. Por que eu já tenho como... Gente, dá uma análise gigante nessa alternativa, porque olha só. Ele está falando aqui primeiro de micro-organismos, tá? Então ele está falando aqui de micro-organismos que a gente chama de fermentadores, tá? Lembra que a fermentação é um processo pelo qual ele vai transformar glicose, ou vai transformar, né, a energia na fonte ali, glicose, em energia no formato de ATP. Então, ele vai pegar aqui, ó, glicose, tá, e vai fazer o processo da fermentação para liberar ATP. Esse é o processo. Esse é o processo básico. Agora, o que tem de interessante nisso? Porque, olha só, o micro-organismo, ele pega a glicose, só que a pessoa aqui, né, o indivíduo, ele ingeriu a lactose e não a glicose. Só que lembra que a lactose nada mais é do que uma glicose mais uma galactose. Ou seja, o que o micro-organismo fermentador faz? Ele vem aqui, pega essa, né, lactose, quebra primeiro para usar a glicose. Daí ele pega a glicose e transforma em ATP. Então, justamente pelo micro-organismo vir e já quebrar a lactose para usar só a glicose, quando a pessoa ingere, na verdade, o iogurte, ela não está ingerindo leite. É por isso que muita gente que tem intolerância à lactose consegue tomar iogurte. Professor, mas eu sei de gente que tem intolerância e não consegue, passa mal com o iogurte. É porque o nível da intolerância é outro. Porque existem N motivos para a pessoa ter intolerância à lactose. Ou ela não produz a lactase naturalmente, ou é por N outros motivos. Mas agora já vamos comentar sobre outro aqui na alternativa D. Olha o que ele fala aqui, ó. As pessoas que possuem intolerância à lactose não possuem receptor de membrana nas células de jejum no ilho, onde a lactose devia se ligar para ser absorvida. Com isso, a pressão osmótica do intestino aumenta e ocorre acúmulo de água na luz intestinal, ocasionando diarreia. Quando você olha, você fala, nossa, que alternativa legal, tá legal, porque tá falando da diarreia ali, eu sei que acontece, todo mundo que tem intolerância à lactose fala disso, mas aqui são alguns detalhes que a gente precisa cuidar. Primeiro, essa relação jejum no ilho aqui, ó, não existe, tá? Porque a absorção da lactose, ela é feita no jejum, nessa região aqui do intestino. Ali, a lactose não vai se ligar para ser absorvida, ela vai ser quebrada, a lactose vai ser quebrada, ela não vai ligar para a absorção, ela vai ser quebrada para ser absorvida. Então, ela precisa passar pela quebra, ela não vai ligar-se por inteiro, ela precisa ser processada pela lactase. Então, tem alguns errinhos aí que são detalhes, mas aparentemente parece uma alternativa bem interessante, assim, de você olhar e falar, meu, parece que está tudo normal. Depois a última fala assim, ó, quebra da lactase libera exclusivamente glicose,
Olha a palavra perigosa aqui, ó, exclusivamente. Quando você quebra a lactose, que você usa essa enzima que a gente chama popularmente de lactase, mas o nome dela real é beta-galactosidase. Então, quando a gente usa a beta-gal, que a gente chama, né, popularmente, ou a lactase, para quebrar a lactose, ela vai formar o quê? Glicose mais galactose. Então, ela não vai formar exclusivamente glicose. Ela vai formar duas moléculas, uma de glicose e uma de galactose. Tá bom? Beleza? Tem mais alguma pergunta aí? Não? Tem uma, aqui eu tenho, aqui no reservado. Ó, perguntaram assim, o que é a polineuropatia amiloidótica familiar? Caraca, a galera tá indo nas doenças mais raras que existem no planeta. Isso se não for a Ju que estiver perguntando, porque a Ju que gosta dessas doenças super, ultra, mega complexas. É a Ju que tá perguntando? Eu sabia, porque a Ju ama essas doenças. Gente, todas essas doenças são doenças absurdamente, tipo, raras, que têm características muito peculiares. Então, Ju, depois me manda um WhatsApp lá que eu te explico com mais detalhes todas essas doenças. Mas só para você que for curioso para saber, todas essas, pra você ter uma noção, existe, eu não sou médica, né? Enfim, mas é que eu gosto bastante desse assunto, eu acabo estudando bastante sobre isso. Mas existem aí muitas e muitas e muitas doenças, e a gente vai a cada ano que passa descobrindo muitas outras e vai recebendo cada nome mais mirabolante do que o outro. Mas essa doença que você acabou de citar, né, que tem esse nome gigantesco, também tem o mesmo princípio do processo de metabolismo. Agora, o que acontece é, todas essas doenças, cada uma delas interfere em uma fase do processo metabólico. Então, por exemplo, se o processo metabólico de, sei lá, vou usar, que você está falando da lactose se interferir em tal processo, vai receber tal nome. Se interferir em tal processo, vai receber tal nome, tá? Então, são todas doenças aí muito, muito raras, que nesse caso também tem a ver com metabolismo, né, dessa substância, no caso aqui desses carboidratos. Beleza, então vamos lá, vamos para a questão 8. A questão 8 diz o seguinte, os lipídios são moléculas apolares que não se dissolvem em solventes polares, como a água. Olha que forma bonita de falar, lipídios são insolúveis em água. Simples assim, tá? Então, só deu uma complicadinha ali. Com relação aos lipídios, podemos afirmar que, número 1, então ele começa lá. Número 1, são moléculas ideais para o armazenamento de energia por longos períodos. Sim. Lembra que o lipídio, ele é o armazenamento da energia primária, que é o carboidrato. A nossa fonte energética primária é o carboidrato, né? Mas o lipídio, ele serve como fonte de reserva, então essa daqui está correta. Eita, peraí, eu não fixei aqui, peraí. Vamos ver se agora vai. Acho que agora vai, vamos ver. Então, essa aqui está correta. Daí, a 2. Os lipídios são importantes componentes de todas as membranas celulares. Sim, os lipídios formam os fosfolipídios, né? Que constituem a membrana plasmática. Depois ele fala, estão diretamente ligados à síntese de proteínas. Gente, desde quando que lipídio tem a ver com síntese proteica? Lembra que a síntese proteica é aquele processo que a gente já conversou também aqui, que você vai fazer transcrição, tradução, né? Vai fazer autoduplicação do DNA, uma transcrição com RNA mensageiro, uma leitura, né, com código genético ali, que é a tradução que a gente chama, traduzindo uma proteína. Lipídio não participa de síntese proteica, tá? Então, essa daqui está incorreta, não tem nada a ver com a história. Servem como fonte primária de energia. Da onde que lipídio é fonte primária? Lembrando, nossa fonte primária é carboidrato, não lipídio. Daí, a 5 fala assim, ó, a cutina, a suberina e a celulose são exemplos de lipídio. Então, vamos lá. Cutina, o que é isso? Talvez você nunca tenha ouvido falar disso na vida, mas é uma substância que forma a cutícula. Cutícula do quê? Não é a cutícula da nossa unha, tá? A cutícula das plantas. Uma película que fica ali na planta, ou, por exemplo, revestindo ali folhas, revestindo alguns frutos, tá? Suberina. Suberina também é uma substância de origem lipídica, que é um tipo de cera, tá?
Então, os dois têm a ver aí com lipídio, porque cutícula, nesse caso, não é a cutícula aqui da nossa unha, essa cutícula aqui também tem essa origem aí meio de cera, tá? Então, ambos têm a ver com lipídio. Então, até aqui tudo bem. Mas agora a gente tem aqui o quê? Celulose, que a gente já falou dela hoje. A celulose é um lipídio? Nunca. Celulose nunca vai ser lipídio. Celulose é um polissacarídeo estrutural, tá? Que está na membrana, na parede celular das plantas, tá? Então, com isso, a gente chega aqui à conclusão que nós temos, isso é errado, as corretas, a número 1 e a número 2. Então, nós temos a alternativa E. Alternativa E, tá? Então, concluímos aí a questão 8. Beleza? Então, deixa eu já apagar isso aqui para não atrapalhar a gente. Uma perguntinha, ó. Aliás, duas. Tem uma forma mais simples de diferenciar a glicose da galactose? Forma mais simples, gente, mas não tem nem como se confundir uma coisa com a outra, porque glicose é um monossacarídeo que forma a lactose. Então, a lactose, para ser lactose, ela precisa ter uma glicose com uma galactose. Então, não existe lactose sem glicose. Essa é uma relação, não existe. Porque a glicose é um monossacarídeo, ok. A glicose tem, entre aspas, tá, não vou usar essa expressão, senão eu estou confundindo a vida. Se eu falar que ela tem vida própria, né? Então, não é que ela tem vida própria, mas assim, ela é independente, tá? A glicose é um monossacarídeo, ela é por si só energia pura ali, ok. A lactose, ela é junção de uma glicose com uma galactose. Por isso que a gente fala de disacarídeo. Então, ela tem 2 monossacarídeos. Então, não tem nem como se confundir uma coisa com a outra, tá? Glicose é uma coisa, a lactose é outra coisa. Glicose é um monossacarídeo, um açúcar já puro. Galactose é outro monossacarídeo, que quando juntos, eles formam a lactose, tá bom? Então, são coisas completamente diferentes. Mais alguma? Isso, mais uma. Existe uma doença causada pelo excesso de lipídios? Gente, existe doença para tudo na vida. Então, por exemplo, uma doença causada por excesso de lipídios, assim, muito, muito rara, super desconhecida, você nunca ouviu falar, é a obesidade. Então, é uma doença associada com excesso de lipídios. Tá? Então, é simples. Mas tem outras, obviamente, né? É que, na verdade, a obesidade passou a ser doença não faz muitos anos atrás. Né? É reconhecida pelos médicos, enfim, não faz muitos anos assim que passou a ser doença. Antes era simplesmente um fator de risco para outras doenças. Hoje é assumidamente uma doença. Tá? Então, obesidade é uma doença associada a excesso de lipídios, certamente. Mas tem outras que estão relacionando também. Surgiu mais uma aqui, ó. Qual a diferença de lipídios e carboidratos? Nossa, total. São 2 moléculas orgânicas, tá? Mas o lipídio, ele tem aquela estrutura gordurosa, né? Quando você pensa em lipídio, você tem que lembrar de gordura, de óleo e assim por diante. Carboidrato não tem nada a ver com óleo, nada a ver com isso. Carboidrato tem N outras funções, menos as funções de lipídio. Então, o carboidrato é a nossa fonte energética primária. Por quê? Porque a gente precisa da glicose, que é carboidrato, para gerar ATP. Então, é por isso que, por exemplo, quando você ouve falar assim, essas dietas low carb, não sei o quê, qual o perigo de gente que entra nessas dietas low carb? Porque a gente precisa de carboidrato, nem que seja o mínimo, mas a gente precisa. Porque se a gente não tiver o carboidrato, a gente não tem fonte energética direta. Ai, professor, mas daí que é importante, né? Porque daí ele vai buscar onde? Vai queimar os meus lipídios, daí eu vou emagrecer. Gente, não é bem assim que funciona. Né? O processo é muito mais complexo do que a gente pensa, mas são moléculas completamente diferentes. Vamos ver se dá tempo a gente fazer mais uma aqui. Pronto, surgiu mais uma pergunta. Você quer responder depois? O que você acha melhor? Tanto faz, pode mandar aí agora. Depois a gente faz uma pergunta. Os usuários crônicos também estão dentro da doença causada pelo excesso de lipídios? Usuário crônico do quê? Essa é a questão. Responde aí para mim. Isso. Fala aí que usuário crônico do quê? Se for, porque, sei lá, usuário crônico de lipídio, todos nós somos. A gente come lipídio todos os dias. Mas tem que ver a quantidade, enfim, essas coisas. Né? Então, quando a pessoa responde aí, vamos lá. O ovo é um recipiente biológico perfeito que contém matéria orgânica e inorgânica na sua constituição. Um de seus componentes é a clara, ou albúmen, né, que a gente chama, que é forma predominante por água e também proteínas. Caso a galinha se reproduza antes da liberação do óvulo, ocorrerá a formação de um embrião no interior do ovo. Porém, para que esse se desenvolva, é necessária uma transferência de calor. Então, olha só que interessante.
Beleza, teve aqui a formação do embrião, né? Então, escrever com a borracha não dá, né? Então, teve aqui a formação do embrião, depois, obviamente, né, da fecundação. Então, ele já falou lá, caso a galinha, né, se reproduza, então tem a fecundação, tem o embrião dentro do ovo, para que ele se desenvolva, precisa de calor. Então, precisa da transferência do calor, que ocorre durante, né, o período que a galinha ou as aves, de forma geral, elas chocam os ovos. Então, quando a gente fala que a galinha ou sei lá, qualquer ave está chocando, ela fica lá sobre os ovos. Para quê? Para transferir calor, porque o embrião precisa do calor para se desenvolver. Daí ele fala assim, ó, caso a galinha saia do ninho temporariamente durante esse período, o desenvolvimento do embrião não cessará em virtude da água no interior do ovo. A água no interior do ovo é a responsável pelo embrião não parar seu desenvolvimento. Mas ele quer saber o porquê. O que a água ali dentro, né, faz? Dilui substâncias tóxicas? Gente, o que tem a ver desintoxicação com desenvolvimento de embrião? Nada. Tá? Então, a água, de forma geral, diminui substâncias tóxicas? Sim. Mas isso tem a ver com o contexto da questão? Não. Não tem nada a ver. Ser um solvente universal. O que o fato da água ser solvente universal tem a ver com o desenvolvimento de embrião? Nada. Então, é uma verdade, a água é um solvente universal? É, mas tem a ver com o fato da água ser um solvente universal, o fato do desenvolvimento do embrião? Nunca. Então, olha que interessante. Essas duas alternativas estão corretas, só que o contexto delas não tem nada a ver com o que está escrito lá em cima. Então, cuidado com esse tipo de questão. Apresentar alto valor nutricional. Gente, da onde que a água tem muito nutriente? É óbvio que tem ali os sais minerais que estão dentro da água, mas aí os nutrientes estão nos sais minerais e não na água. Então, a água só é nutricional por causa dos sais minerais e não dela por si só. E mesmo assim, beleza, ela tem nela ali alto valor nutricional porque ela tem muitos, né? Ela tem ali muitos sais dissolvidos. Mas o que isso tem a ver com o desenvolvimento do embrião nesse sentido do calor? Nada. O valor nutricional é importante para o embrião se desenvolver? É óbvio que é importante. Só que ele está falando que a galinha saiu e agora esfriou o ovo. É essa a questão. Então, a questão não é nutrição ou não, é o calor. Então, essa também não é uma alternativa errada, mas também está fora do contexto. Possuir alto calor específico. A água, ela tem alto calor específico? Tem. E ela retém calor? Retém. Então, justamente por isso, a galinha passou temporariamente o calor para o ovo. E daí, agora que ela saiu, a água mantém esse calor. Então, é por isso, por exemplo, que às vezes você pula numa piscina à noite, a água está quente. Por quê? Porque ela reteve calor durante o dia e daí ela vai usar esse calor. Participa de reações de hidrólise. Gente, não tem nada a ver com quebra aqui também. Hidrólise é quebra, né? Lembra disso. Beleza? Então, com isso a gente fechou aqui até a 9. Vamos ver, a pessoa respondeu aí da pergunta? Perguntou, respondeu, ela colocou assim, ó, não usuários crônicos em casos graves, os excessos de lipídios pode gerar o quê? Chega a ter câncer? Câncer não, o excesso de lipídio não vai gerar câncer de forma geral. Agora, o que pode acontecer, o que, né, que pode gerar nesse processo é tudo, sabe aquela coisa de reação em cadeia? Uma coisa que vai levando a outra, que vai levando a outra, que vai levando a outra. Então, diretamente, excesso de lipídio não causa câncer. Agora, olha só, o excesso de lipídio causa obesidade. A obesidade é um dos fatores de risco para o câncer, entende? Então, tipo, é uma reação em cadeia, mas diretamente não, tá? Queridos, então é isso. A gente já passou aí 4 minutos do tempo do professor Ivanildo. Na nossa próxima aula a gente volta a falar, né, discutir mais algumas questõezinhas aí. Só que agora eu vou fazer um desafio para vocês antes de eu ir embora. Eu quero que vocês mandem aí para os coordenadores, orientadores, sei lá, de vocês, quem controla o intensivão no colégio de vocês, das outras 4 listas que a gente tem, eu quero que você mande para eles qual vocês têm dúvida, que daí nas próximas aulas a gente vai discutir apenas as questões que têm dúvida, tá? Para a gente ser um pouco mais sucinto. Então, façam isso. Daí eu vou pedir para as coordenadoras lá depois no grupo que a gente tem me passarem lá, né? Só as questões que foram solicitadas. Então, só lembra, a gente tem 5 listas. A primeira a gente já discutiu basicamente toda, e daí faltam 4 listas. Entra lá, vê nessas 4 listas o que você teve mais dificuldade. E daí você manda lá para os seus representantes, lá para os coordenadores, que daí a gente vai discutir na próxima aula, tá bom? Professor Ivanildo, é com você, todos seus. Obrigada pela ajuda aí, professora Lídia, professora Flávia. Muito obrigada. Muito obrigada pela aula.
A aula foi 10, foi show essa aula. Nunca mais eu vou dizer para o meu esposo assim, olha, minha filha está com 40 graus. Não, mas se você chegar no hospital falando que ela está com 3, ninguém vai te atender, então cuidado também. Verdade. Mas muito aprendemos bom, Pro. muito. Obrigada. Muito bom, parabéns. Deus Boa aula abençoe. para vocês. E antes de a gente chamar o professor Ivanildo, nós vamos dar uma relaxada, dar um tempinho para que vocês possam ir ao banheiro, tomar uma água, tá bom? Dar uma alongada aí, tá bom, Pro? Daqui a pouquinho eu já te chamo. Andando num caminho escuro, percebi quão pequeno eu sou. Pai, vem me ajudar. Sou um dependente teu. No momento em que eu nasci, meu pai estava ali e me mostrando o caminho, uma direção pra mim. Mas quando eu cresci, não quis saber de ti. Eu escolhi seguir meu rumo. O mal começava ali. Quando eu percebi, já estava longe e o mal me dominava. Dizia, você não é capaz. Quando eu clamei, ele respondeu, filhinho, você é capaz. Agora eu tenho uma nova direção, seguro, sigo com tua proteção. Os meus temores eu não tenho mais, pois tu és minha salvação. Agora eu tenho uma nova direção, seguro, sigo com tua proteção. Os meus temores eu não tenho mais. Eu não tenho mais, pois tu és minha salvação. É isso aí, professor Ivanildo. Seja muito bem-vindo. Mais uma aula, nossa última aula, né, Fabi, dessa semana. Acho que só daqui 4 ou 5 semanas nós estaremos de volta, né? Mas foi muito bom, foi um prazer estar com vocês. E agora é com você, professor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? E o som aí está ok? Maravilha! Eu sempre digo que é sexta-feira. Dia de quinta-feira é a minha última aula da semana. Eu tenho um monte de aulas amanhã, tá? Mas sexta-feira, a minha sexta-feira, assim, porque dá um gostinho assim de estar acabando, a última aula da noite, terceirão e tal. Então, vamos lá. Você que acompanhou aí o nosso projeto de literatura, já viu parnasianismo, já viu simbolismo, já viu realismo, já viu naturalismo, que foi o mais chocante. Lembra dos livros semana passada que nós vimos com vocês? Pois é, foi tenso o negócio, foi legal, hein? Foi muito interessante. Vamos aqui compartilhar a telinha de hoje para vocês acompanharem aí. Vamos ver. Lembrando que a primeira parte de nossa aula se chama, toda quinta-feira, como chama? E a FUVEST, como está? Esse é o nome que eu dei
para essa parte da nossa aula, sempre pegando ali uma questãozinha do último, penúltimo vestibular, as mais fresquinhas, as mais assim, daquele jeito, para você verificar como é que está o seu conhecimento em relação aos livros de vestibular, aos livros que caíram. É claro que essas questões que aparecem aqui aparecem numa perspectiva geral de livros, supondo que você já aprendeu modernismo, pós-modernismo, já aprendeu todos os períodos, desde quinhentismo até a literatura contemporânea, tá? Mas eu tentei pegar assim os que eu já expliquei para vocês, para que fique mais assim focado dentro do que vocês possam, é claro, responder. É claro que eu vou chegar mais para frente na outra semana romantismo, que é a matéria mais aguardada, e depois modernismo e assim por diante até a literatura contemporânea. Então aqui foi da FUVEST 2018, literatura questão 72. Vai cair o quê aqui, ó? Memórias póstumas de Brás Cubas, que vocês já viram, eu creio que no mês passado em literatura, quem é do segundo ano com certeza, quem é do terceirão com certeza também já viu no ano passado, mas e talvez estejam vendo já agora Helena Morley, Minha Vida de Menina. Então são períodos bem diferentes, tá? Realismo e literatura contemporânea. Vamos ver. Uma coisa importante. Quando você for responder uma questão de FUVEST, lembre-se que a leitura do livro é importante. Entretanto, você ter essa habilidade em interpretar textos também é muito importante. Não se apegue só à sua habilidade de texto e nem ao livro apenas. Junte os dois que vai dar uma fusão muito legal. Então diz aqui, ó, trechinho. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplastro. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Ouvidinho aí. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência de Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, conseguintemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Que vida triste, né? Que vida mais sem graça. Olha aqui agora a narração da Helena. Não sei por que até hoje todo mundo diz que tinha pena dos escravos. Eu não penso assim. Acho que se fosse obrigada a trabalhar o dia inteiro, não seria infeliz. Ser obrigada a ficar à toa é que seria castigo para mim. Mamãe às vezes diz que ela até deseja que eu fique preguiçosa. A minha esperteza é que a amofina, que a aborrece, né? Eu então respondo, se eu fosse preguiçosa, não sei o que seria da senhora, meu pai e meus irmãos, sem uma empregada em casa. Olha só que descrições diferentes sobre a vida. Agora a perguntinha é, são características dos narradores Brás Cubas e Helena, nessa ordem, respectivamente, o quê? Olha a pegada que ele usou, olha a pegada que ela usou sobre a vida, sobre si mesma. O que você encontra aí? Nessa ordem, certinho, dele depois dela. Malícia e ingenuidade, solidariedade e egoísmo, apatia e determinação, rebeldia e conformismo, ou otimismo e pessimismo. Hora de bombar o chat, manda aí rapidinho pra gente conferir. 1, 2, 1, 2. O que você acha aí dessa questão? Não está aparecendo a sua tela pra gente. Ah, não está? Não. Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu ver aqui. É para aparecer. Era para aparecer, quando eu abro o PowerPoint, é para aparecer pequenininha a minha e grandão, bem grandona aqui a deles. Muito Pro, eu acho que estranho. você não está como co-anfitrião, então eu vou passar o bastão para você, tá bom? Eu sim. vou te colocar como Perfeito. anfitrião. Maravilha. Um, dois, três e plim. Agora estou com superpoderes, pessoal. Agora eu tenho a autoridade máxima aqui, hein? Agora está aparecendo? Vamos Ainda ver. não. Ainda não? Deixa eu ver. Eu vejo a telinha de vocês, mas... vamos ver aqui. Aqui, vídeo, ok. Exibição de orador. Deixa eu ver aqui se dá certo. Apareceu? Eu cliquei aqui em exibição de orador. Não.
É que estranho, sempre aparece certinho. Vamos ver aqui. Sair da tela cheia. Só aparece o PowerPoint? Não, pronto, só está aparecendo a nossa tela normal, os quadradinhos. Ah, então deixa eu ver aqui de novo. Acho que volta lá, né? Tenta começar o processo novamente para Sim, compartilhar vamos o ver vídeo. aqui. Tá. Sair do vídeo, só um momento. Compartilhamento. Agora? Foi não. Agora sim, perfeito. Ah, agora sim. Grandes poderes delegam grandes responsabilidades. Já dizia o tio Ben, né? Vamos lá. Então, pessoal, vocês perceberam a narrativa aqui dele, tão assim, xoxinha, né? E dela ali, a menina é workaholic. O que você encontra nessa perspectiva? Malícia, ingenuidade, solidariedade, egoísmo, apatia, determinação, rebeldia, conformismo, otimismo e pessimismo, nessa ordem que aparece, certinho. O que você acha aí? Manda mensagenzinha aqui para eu ficar feliz. Deixa eu vir aqui. Responderam letra C, D, C. Gostei, hein? Olha só, Jéssica, Larissa, assim, olha assim, ó, legal, muito bom. Gente, olha aqui o que eu destaquei para vocês, ó, que legal. Parabéns o povo da letra C aí, ó. Olha o que eu destaquei, ó. As partes em amarelo aqui, ó. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Legado da miséria, olha que desgraça. Verdade, aqui em cima, ó. Verdade é que ao lado dessas faltas coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Olha que desgraça. Ele não comprou o pão com o suor, tudo veio assim, não, tranquilamente. Isso não é vida. Agora aqui embaixo, ó. Ser obrigada a ficar à toa seria um castigo para mim. Mamãe diz às vezes que ela até deseja que eu fique preguiçosa, de tanto que ela trabalha. A menininha ali de ouro, viu? Prendada. Então temos uma apatia do Brás Cubas e uma determinação da nossa amiga Helena. Acertou aí? Que maravilha. Beleza. Gente, na última aula, então, só para fechar a parte aqui da exposição do realismo, olha quantos livros nós vimos na última aula, né? A última e penúltima, na verdade. Aqui, realismo, sinta a pegada do realismo. Nós vimos Quincas Borbas, A Loucura, Brás Cubas ali, aquela infância mimada, a análise psicológica, o Padre Amaro, o safadinho ali que aprontou, mostra a quebra da religiosidade, do sacramento que tinha o casamento e a igreja, ali os maias, os conflitos familiares, Dom Casmurro, uma das perguntas mais assim espetaculares da literatura, Capitu traiu ou não, e a redenção de Eça de Queiroz com o livro A Cidade e as Serras. O livro fofinho, o único livro fofinho que ele fez ali para se redimir das coisas pesadas que ele escreveu ali no crime do Padre Amaro, Os Maias, por exemplo. Tá bom? Só que depois, na outra semana, que foi semana passada, você pegou o naturalismo. Vocês pegaram o naturalismo, que foram livros muito mais assim, muito mais complexos. Em que sentido? Olha só. Desvios de comportamento, animalização do personagem, aquela pobreza, aqueles tabus que naquela época eram muito... Hoje, assim, é até aceitável, mas naquela época era muito polêmico falar em homossexualismo. Então, o Cortiço, a pobreza extrema. O Ateneu, o homossexualismo na escola, a escola que deixa o aluno revoltado com a situação. Normalista, abuso sexual entre parentes. O Mulato, estigmar alguém, colocar uma placa, estereotipar a pessoa por ela ser negra. Luzia Homem, ali que as feministas gostam bastante, né? Que fala sobre a mulher que fazia as coisas muito melhor que os homens, e recebeu esse apelido, e se apaixonou, e foi perseguida e morta cruelmente. E o Bom Crioulo, que foi aquele caso polêmico também do romance homossexual no navio, narrado por Adolfo Caminha. Então são temas muito mais polêmicos, vão trazer ali o comportamento do ser humano um pouco mais ligado ao instinto, à animalização, tudo aquilo que é ligado à polêmica, ao desvio de personalidade, de conduta, tá bom? Lembrando que muitos temas eram vistos de forma assim, ai que horror, ai que coisa. Hoje já existe um debate maior sobre isso, mas naquela época havia muito preconceito, tá? Com homossexualismo, com alguns comportamentos aí meio diferenciados, tá bom? Então tudo que for assim, desvio de comportamento, o naturalismo traz
ou de conduta, de vida. Tanto que o Curtiço tem uma descrição fantástica das pessoas, ele como se fosse um grande formigueiro, aquela pessoa para lá, para cá, e é briga, e é baixaria. Então, isso que é naturalismo. E como você viu na última aula também, naturalismo vem de natural. Enquanto o realismo traz o mundo real, o naturalismo traz o instinto do ser humano, tá bom? Isso foi visto nas últimas aulas. Nossa missão aqui é relembrarmos através das questões de vestibular como é que foi esse andamento aí. Destes livros que eu apresentei, rapidinho no chat, qual que você gostou mais? Professor, eu vou ler o próximo livro, vai ser o livro tal. Escreve aí rapidinho, tá? Enquanto eu bebo a aguinha aqui. Ivanildo, você gostou de algum? Oi? Por gentileza, quando você puder colocar a Lídia como co-anfitriã, para ela ter acesso também às perguntinhas dos alunos. Obrigada, legal. querido. Só descobrir como é que faz isso aqui. Se dá, senão tudo bem. É que eu não... Deixa eu ver aqui. Olha, o pessoal escreveu aqui Memórias Póstumas, O Curtiço, Crime do Padre Amaro. Legal. Até que o pessoal entra num consenso aqui. Ok, O Curtiço, Memórias Póstumas. Ok, a Normalista. Beleza, maravilha. Então, olha, você fez acordo na terra, fez acordo no céu, né? Então, você tem que ler agora. Você colocou aqui, já está profetizado. Você vai ter que ler esse livro agora. E é claro que alguns deles não vão cair no próximo vestibular, mas foram muito famosos por muitas gerações em vários vestibulares no Brasil, tá bom? Então, esses que eu apresentei, a maioria deles caíram várias vezes em grandes vestibulares. Agora, nós vamos pegar mais para frente uns exercícios bem focados na literatura contemporânea, que eu tenho que passar antes como é que funciona a contemporânea para poder, então, pedir a vocês. Mas vamos falar logo de Helena Morley, A Minha Vida de Menina, vamos falar de Mayombe, vamos falar de todas essas literaturas mais atualizadas, tá bom? Ótimo, ok. Deixa eu ver aqui. Vamos prosseguir. Temos aí várias perguntinhas. Vamos falar um pouquinho de Capitu, a maior polêmica dos livros de vestibular. Vamos lá. Com certeza, Carla. Próxima aula um pouquinho sobre o Unicamp, com certeza. Sim, sim. Já preparo um material bem legal sobre isso. Aqui da PUC, diz assim, a confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou as carícias para a amiga e quis levá-la. Mas o cadáver parece que a tinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. O trecho acima do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, autoriza o narrador a caracterizar os olhos da personagem do ponto de vista metafórico, como o quê? Então ele faz uma comparação com os olhos dela, de que maneira? Olhos de viúva oblíqua e dissimulada, apaixonados pelo nadador da manhã, olhos de ressaca pela força que arrasta para dentro, olhos de bacante fria pela irrecusável sensualidade e sedução que a provocam, olhos de primavera pela cor que a emanam e doçura que exalam, olhos oceânicos pelo fluido misterioso e enérgico que envolve. Só uma dica para vocês, quando forem não vá no óbvio, que tem uma frase do livro que é tão óbvia, mas é tão óbvia que virou clichê. Só que a pegada aqui antes de você responder, do ponto de vista metafórico, ele pega o olho dela e compara com o quê, tá bom? Para não ir logo de cara aquela que parece ser mais óbvia aí. Vamos ver. Apareceu aqui letra A, B, E. Eita, tá variado aqui, hein? A, B, E, A. Vamos ver aqui, então. Opa, surgiu mais uma aí. Olha só. Por que olhos de ressaca? Tem a parte do texto aqui que vai dizer assim, momento houve em que os olhos da Capitu fitaram o defunto, como os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar. A ressaca do mar faz isso, né? Ela vai e ela puxa de novo. Então essa comparação, essa metaforização foi em relação aos olhos de ressaca. Não é a ressaca de bebê, de encher a cara, não, tá? É a comparação com o mar.
porque os olhos de Capitu são dos maiores mistérios da literatura, tá bom? Aqui só um comentário da banca examinadora, tá? Tem o poder de atrair, de arrastar ali como o mar em ressaca. Eu fiz umas pesquisas de imagens na internet, buscando as capas dos livros mais famosos sobre Dom Casmurro. Encontrei essas duas capas, foram muito vendidas, né? Olha só como seria o olhar de Capitu. Não dá para saber, cada pintor fez como imaginava. Inclusive, algumas atrizes famosas fizeram aí, em minisséries, em filmes, a versão de Dom Casmurro. Então, peguei aqui umas expressões que eu imaginaria que poderiam ser. Entretanto, lá no Globo.com, tem uma reportagem que diz que especialistas dizem que Maria Fernanda Cândido teria o olhar de Capitu. Quem é essa atriz? Vou mostrar agora. Você conhece aí da Globo, já fez umas novelinhas, umas coisas aí. Então, será esse olhar profundo, misterioso, belo, cativante? Olha... Segundo especialista, seria esse, né? E eu até, de certa forma, concordo. Eu imagino que seria como dessa moça que está aqui, o olhar de Capitu, né? Mas, tudo bem, cada um tem a sua versão, ninguém chega a um consenso, mas aí está para você que leu já o Dom Casmurro e imagina como seria esse olhar. Aqui no Enem, uma perguntinha também, só que no caso, Memórias Póstumas, tá? De Brás Cubas. Vamos ver aqui. Olha, responderam, professor, aqui nunca viram o meu olhar. Olha só, deve ser um olhar assim, bem maravilhoso, né? Vamos ver aqui questão 2. No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente outro estilo de época, o romantismo. Então, é para procurar nessa questão qual será a opção em que vai criticar sutilmente o romantismo. Lembrando que Memórias Póstumas é realismo, mas sutilmente ele vai criticar o romantismo. Lê comigo aí, vamos lá. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos, era talvez a mais atrevida criatura de nossa raça, e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Aí eu pergunto, qual que é a frase que ele faz uma crítica bem sutilzinha assim ao romantismo? Lembra o romantismo que eles defendiam em relação a aparência e tal? Então, vamos aqui, o chat, o pessoal respondeu A. Olha, dá a música aí. Todo mundo respondeu A? Olha só, espertinhos, hein? Estão por dentro. Olha só, muito bom. Sabe por quê? Letra A, para quem não achou a letra A, quando fala assim, ó, o autor sobredoura, valoriza a realidade e fecha os olhos para sardas e espinhas. Ele coloca um manto de ouro assim sobre a realidade para ninguém ver o defeito, né? E não olha as sardas e espinhas. Uma crítica bem sutilzinha ali em relação à moça, certinha, tá? Você reparou? Olha, uma vez me perguntaram, professor, mas eu tenho que ler mesmo os livros para responder às questões do Enem, porque aparentemente é só eu ter uma aguçada noção de compreensão textual. É assim, ó, foi o que eu falei no começo da aula. Você ter esse costume de ler bastante vai ajudar muito, mas você ter já um conhecimento do livro, reparem que abre um pouco o seu horizonte, tá? Você fica mais assim, certo do que você vai responder. Não fica assim, eu acho que... mas eu não li a história, como é que será isso aí? Você percebeu? Então é importante você ler os livros, mas também se acostumar a essa forma de abordagem, tá? Só para ninguém pensar assim, professora, as questões que você passou eu consigo responder sem ter lido o livro e não sei o quê. Não, sai dessa porque é armadilha, tá? Tem que ler o livro, mas também tem que ter esse hábito de fazer as leituras, fazer a análise de texto, tá bom? Aqui, conhecimento geral de realismo, PUC 2007, perguntou o seguinte, ó, sobre o realismo, marque a incorreta. O que acontece aí do realismo que não está certo? Veja com calma aí, A, B, C, D ou E. Vamos ver aí. Opa, que maravilha, o povo aqui é rapidão, hein? Letra A. Opa, o povo gosta de um A, hein? Olha só. Sobre o realismo, assinale a incorreta. Então, como reação, olha só, a palavra-chave é como reação ao naturalismo. Ué, não foi como reação. Eles estavam ali, ó, best friends forever and ever. Eles eram assim, ó, concomitantes ao mesmo período.
Um até aprofundou o outro. Como é que pode ser reação? Não tem como, né? Muito bom. Até porque o naturalismo, ele meio que prepara a pessoa para o realismo prepara para o naturalismo. E o naturalismo é uma consequência do realismo. Então não tem como ser uma reação ao naturalismo. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos para a questão 4 aí. O realismo, escola literária, cujo principal representante brasileiro foi Machado de Assis, teve como característica principal a retratação da realidade tal como ela é, ok? Fugindo dos estereótipos e da visão romanceada que vigorava até aquele momento. Sobre o contexto histórico no qual o realismo situou-se, são corretas as proposições, as seguintes proposições. Veja aí, ó. Qual que está correta dentre a número 1, 2, 3, 4 e 5? O Brasil vivia tempos de calmaria política e social? Havia um clima de conformidade, configurando o contentamento da colônia? Calmaria? Em virtude das intensas transformações sociais e políticas, o Brasil foi retratado com fidedignidade, reagindo às propostas românticas de idealização do homem e da sociedade. O país vivia um declínio da produção açucareira e o deslocamento do eixo econômico. Ok. Teve grande influência das teorias positivistas da França. Surgiu na segunda metade do século XX. Oxe, vamos à resposta aqui. Já vi duas coisas aí muito estranhas, muito absurdas. Eu fiquei assim revoltado. O pessoal marcou aí. Vamos ver A, D, 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 D. Olha, tem bastante D, hein? Tem bastante D. Vamos ver aqui então. Porque, ó, gente, na número 1, ó, não estava calmaria, tranquilidade, paz e amor. Não, era vida louca. A abolição da escravatura, teorias científicas, Karl Marx, Hippolyte, teve um monte de gente ali, tava uma coisa louca. A segunda revolução industrial, tava assim, um burburinho, não tava calmaria não, de jeito nenhum. E aqui, a 5, ó, na segunda metade do século XX, não foi no século XIX? Segunda metade do século XIX? Então, muito bem, letra D. Que maravilha. Vamos à questão 5, então. Eu tenho umas 50 questões, tá? Só para deixar... Calma, brincadeira. A escola realista, que contou com nomes como Machado de Assis, Raul Pompeia e Aloysio de Azevedo, teve como principais características, ó, realista, não naturalista, tá? Quais foram as características dessas escolas, ou dessa escola de Raul Pompeia, Aloysio de Azevedo, Machado de Assis? Mas, professor, tem livro do Raul Pompeia que envolve ali o naturalismo também. Então, foi aquela pegada que eu falei na última aula. Você pega, por exemplo, ali o Crime do Padre Amaro, se você ler na sua apostila, ele aparece assim, ó, realismo. Só que também tem muitas referências que usam como naturalismo, porque os movimentos estavam assim, ó, tudo juntinhos ali, bonitinhos, concomitantes, ligados, um ajudando o outro e tal. Era uma oposição ao romantismo e tal. Então, letra C, exatamente, tá? Olha só, teve como principais características o quê? Retratar a sociedade com suas mazelas, linguagem irônica e impiedosa sobre o homem e suas máscaras sociais, tá bom? Por que não letra A? Ué, indianismo? Não. Romântico? Não, 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 não. Métrica? Não, métrica é coisa lá do parnasianismo. Contato, né, confronto com o ideário religioso, estabelecendo um paradoxo com literatura barroca? Não, não, não. Defesa da cultura popular brasileira, resgatando símbolos e arquétipos do folclore? Não, não, de forma nenhuma. Tá? Deixa eu ver aqui. Ok, povo aí mandou bem. Uma questão 6. Não podia faltar um Mackenzie, né? Só para, né? Ali ficar legal. Vamos lá. Assinale a alternativa incorreta sobre a prosa naturalista. Prosa, pessoal, ó, literatura, ou ela é verso, ou ela é prosa. Versos são os poemas, a prosa são os livros que vocês têm acompanhado aí. Então, eu quero a errada sobre naturalismo. Lembre que naturalismo é aquela coisa bem assim, bem pesada, bem polêmica, bem ali, até constrangedora às vezes. Qual que está incorreta sobre o naturalismo? Opa, já marcaram aqui, que beleza. Vamos ver aqui. A Cíntia marcou D. Vamos ver. Está certo disso? Como diria o Silvio Santos, posso perguntar? Então, letra D, muito bem. Olha só, pessoal, por que letra D? Ó, eu pedi a incorreta, tá? Não a correta, ó. Por que não dimensão psicológica? Porque dimensão psicológica é realismo. O naturalismo é comportamento. É como se fosse assim, ó, se eu fosse explicar para uma criança de 5 anos a diferença de realismo e naturalismo, diria assim, ó, filho, realismo
é o que aconteceu. Naturalismo é porque aconteceu. É a essência, é o instinto. O que o cara, ele foi, aconteceu com ele para ele fazer essa bizarrice, essa coisa que estranha. Então, análise psicológica você vê pelos livros do Machado de Assis, né? É uma pegada mais assim, vamos mostrar o mundo real, como ele se apresenta, crítica social, análise psicológica, ok, mas nós não vamos nos aprofundar na questão biológica, nos desvios de comportamento. Muito bem, quem acertou. E nem agora, para dar uma balanceada, vamos ver aqui. Eu curti isso é uma beleza. Ó, é facinho, ó. Abatidos pelo fadinho, fadinho é aquele estilo musical, né, ali, português, né? Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza. Mas, de repente, o cavaquinho de Porfiro, acompanhado pelo violão do Firmo, romperam vibrantemente com um chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas. E seguiam-se outras notas e outras, cada vez mais ardentes e mais delirantes. Ó, naturalismo, ó. Já não eram dois instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em torrente a correrem serpenteando como cobras numa floresta incêndio. Meu, que descrição fantástica, né? O ser humano ali, botando ali para fora tudo que ele tem de animalesco, de intenso e é uma coisa muito louca. Eram ais convulsos, chorados em frenesi de amor, música feita de beijos e soluços gostosos, carícia de fera, carícia de doer, fazendo estalar de gozo. Eita, pesado, hein? Vamos lá. O romance O Cortiço, de Aloysio Azevedo, as personagens são observadas como elementos coletivos, caracterizados por condicionantes de origem social, sexo e etnia. Na passagem transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses revela a prevalência do elemento brasileiro. Por que os brasileiros levaram a melhor ali na questão que é no texto abordada? Vamos ver aqui o que o pessoal respondeu. Na número 7. 7. Variou. B e C, né? Ficou entre B e C. Vamos lá, então. Olha, pessoal. Por quê, ó? O fadinho dos portugueses lá tava tocando, o pessoal ouvindo assim de boa. Daqui a pouco chegou o brasileiro ali com o cavaquinho e tocou uma música muito louca. E o pessoal começou a ficar animadão lá e o bicho pegou. Então, por que prevaleceu o elemento brasileiro? Porque mostra o poder envolvente da música brasileira que cala o fado português, tá? Essa aqui é a pegada do texto aqui. Não é que vai omitir como a letra A diz, não vai omitir. Disse que houve ali realmente o fadinho, disse que era harmonioso, que era nostálgico, gostosinho ali, gostosinha a musiquinha dos portugueses. Só que o brasileiro chegou e tocou um Raça Negra ali. Brincadeira. Vamos lá. Questão 8 agora, O Mulato. O Mulato, eu falei na semana passada para vocês sobre este livro. Lembra? Ali do preconceito e tal. Essa parte, pessoal, eu achei assim, muito, não é bonita, mas é interessante, porque resume em grande parte a essência do livro. Olha que interessante, ó. Ana Rosa cresceu. Era a menina que ele gostava, né? Aprendeu de cor a gramática de Sotero dos Reis, ler alguma coisa, sabia rudimentos de francês e tocava modinhas, sentimentais ao violão e ao piano. Não era estúpida, tinha a intuição perfeita da virtude, um modo bonito e por vezes lamentara não ser mais instruída. Conhecia muitos trabalhos de agulha, bordava como poucas e dispunha de uma gargantazinha de contralto que fazia gosto de ouvir. Uma só palavra boiava à superfície dos seus pensamentos. Mulato. E crescia, transformando-se em tenebrosa nuvem que escondia todo o seu passado. Ideia parasita que estrangulava todas as outras ideias. Mulato. Esta só palavra explicava-lhe agora todos os mesquinhos escrúpulos que a sociedade do Maranhão usara para com ele. Explicava tudo. Olha só essa parte, ó. A frieza de certas famílias a quem visitara, as reticências dos que lhe falaram de seus antepassados, a reserva e a tutela dos que, em sua presença, discutiam questões de raça e sangue. Lembra que eu falei semana passada que o mulato, o Raimundo no caso, né? O pai dele ficou com a escrava, teve ele, só que depois ele casou com a mulher, a Quitéria, né? Ela ficou com ciúmes, disse que ia queimar a escrava na genitália, ele se assustou, pegou o menino e levou embora.
para um lugar seguro. A mulher ficou com o padre, depois ele voltou, descobriu lá. Aí o menininho foi crescendo, o tempo passa, ele vira advogado, se apaixona. Menininho bem formado ali, pessoa do bem formadinho ali, advogado e tal. Me apaixonei ali pela Ana, só que a família, não, você é mulato. Não queremos, não falava assim tão diretamente, mas ele percebia ali o preconceito nas famílias que ele visitava, nas pessoas ao seu redor. Então, qual que é a resposta? Não erre essa, hein? O texto de Aloysio Azevedo é representativo do naturalismo, vigente no final do século XIX. Neste fragmento, né, o narrador expressa fidelidade ao discurso naturalista. Por que é fiel ao naturalismo? Vamos ver aqui as respostas do pessoal. Tudo A, que maravilha. Às vezes é tudo D, né? Às vezes é tudo A. Muito bem. Ó, relaciona a posição social a padrões de comportamento e condições de raça. Então, a parte triste do livro, que eu achei, foi essa, porque ele foi um menino que não teve culpa da situação que ele nasceu, das brigas que envolveram a família dele. Ele cresceu ali, se formou, correu atrás dos seus sonhos, mas ele só encontrava o preconceito. E naturalismo é isso, né? É mostrar ali não só a realidade, mas também o desvio de comportamento das pessoas em relação ao racismo, em relação a ele, né? Ok? Questão 9. Assinale a alternativa que melhor caracteriza o realismo. Eu estou mesclando aqui realismo, naturalismo. Preocupação em justificar, à luz da razão, as reações das personagens, seus procedimentos e os problemas sentimentais e metafísicos apresentados. B. A apresentação do homem como um ser dominado pelos instintos, taras, pela carga hereditária, em detrimento da razão. Aqui eu quero realismo, né? A preocupação em retratar a realidade como ela é, sem transformá-la. O autor, ao relatar, deverá estar baseado na documentação e observação. O amor é visto unicamente sob o aspecto da sexualidade e apresentado como uma mera satisfação dos instintos animais. E aspectos descritivos e minuciosos, sempre que possível, baseados na observação da realidade e do subjetivismo e sentimentalismo do autor. Vamos ver aqui. Galerinha respondeu a mesma entre B e C dessa vez, entre B e C. Mas hoje vai o prêmio para o pessoal da letra C, tá? Então, realismo, não naturalismo. Por que não a letra E? A letra E, observação da realidade, do subjetivismo e sentimentalismo do autor, mas esse subjetivismo não seria no romantismo? Então, amor é visto unicamente sob o aspecto da sexualidade, aquela coisa animal. Mas isso não é naturalismo, tá? A letra B, a apresentação do homem como um ser dominado pelos instintos. É instinto, pessoal, instinto, animalização, olha aquela coisa louca, naturalismo, tá? Preocupação em justificar à luz da razão a reação dos personagens. Lembra que eu falei na última aula que naturalismo é romance de tese? Eles querem provar uma teoria? Então, naturalismo. Agora a letra C, tá? Certinho aí, ela representa o realismo. Tá bom? Não, tudo bem, Álvaro, tranquilo. Questão 10, FUVEST. Opa, agora vamos ver. Tendo em vista as diferenças entre o Primo Basílio de Eça de Queiroz, lembra, semana passada falamos sobre isso, né? Tendo em vista as diferenças do Primo Basílio e Memórias Póstumas de Brás Cubas, conclui-se corretamente que esses romances podem ser classificados igualmente como realistas apenas em um aspecto, na medida em que os dois, então, não são exatamente iguais, mas eles são realistas muito ligados ao mesmo aspecto, na medida em que os dois, então, qual é o ponto aí que os dois se parecem muito, tá? Qual seria o ponto que os dois se parecem muito? Enquanto eu bebo uma aguinha. Vejamos aqui. Muito bem. Ele se opõe às idealizações românticas, tá? Afinal, realismo é para se opor ao romantismo, porque é o contrário, não é mesmo? Muito bem. Ok? Pula. Questão 11. Olha, pessoal, aqui é uma parte das questões que eu preparei. Com qual objetivo? Eu quero ver se você consegue ali identificar a referência ao livro em si, tá bom? Vou dar uns trechinhos aqui para vocês, ó. Escapei ao agregado, escapei a minha mãe, não indo ao quarto dela, mas não escapei de mim mesmo.
corri ao meu quarto e entrei atrás de mim. Eu falava, eu perseguia-me, eu atirava minha cama e rolava comigo e chorava e desabafava os soluços com a ponta do lençol. Jurei não ir ver Capitu aquela tarde, nem nunca mais, e fazer-me padre de uma vez. Opa, já responderam aqui, que beleza. Vocês viram o nome Capitu, né? Espertinhos. Da próxima vez não vou colocar nenhum nome. Brincadeira, vamos lá. Que bom que já tem essa cultura de literatura. Vamos ver aqui questão 12. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, o ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Muito bem, obra famosíssima, né? Super, hiper, ultra, giga, mega, power, big, extra, famosa. Ok, muito bem. Quincas Borba, galerinha aí, muito bem. Frase famosa, né? Ao vencedor, as batatas. Questão 13, vamos ver aqui. Frequentara, sem trema, tá, por favor, aqui não apagou. Frequentara como externo durante alguns meses uma escola familiar do Caminho Novo, onde algumas senhoras inglesas, sob a direção do pai, distribuíam educação à infância como melhor lhes parecia. Entrava às 9 horas, timidamente, ignorando as lições com a maior regularidade, e bocejava até as 2, torcendo-me com insipidez sobre os carcomidos bancos que o colégio comprara, de pinhos e usados, lustrosos do contato com a malandragem de não sei quantas gerações de pequenos. Ao meio-dia, davam-nos pão com manteiga. Ok. Essa descrição de uma escola, qual que é o único livro que fala de escola? Ali o foco é trabalhar uma escola muito polêmica e cheia de problemas. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver aqui. Olha, tem 1 milhão de As e tem um C. Vamos ver aqui, então. 13, com certeza o Ateneu, tá? O Colégio Ateneu, que era segundo os especialistas, foi um colégio que o escritor, Raul Pompeia, ele ficou tão chocado com a escola que ele estudou, foi tão traumatizante, o bullying, as pressões que ele sofreu, todo tipo de desgraça que ele passou naquela escola, no Colégio Abílio, naquela época, que ele fez um livro ali. Não colocou assim, este livro é para me vingar do... Não colocou assim, mas você percebe pela narrativa e pelos autores, os comentários dos autores, que já estavam com ele naquela época, que era uma referência ao trauma que ele viveu no Colégio Abílio. Então, o livro Ateneu é muito famoso sobre essa questão, tá bom? Vamos ver aqui a questão 14, ó. E por tal forma foi o taverneiro ganhando confiança no espírito da mulher, que esta, afinal, nada mais resolvia só por si e aceitava dele cegamente todo e qualquer arbítrio. Por último, se alguém precisava tratar com ela qualquer negócio, nem mais se dava ao trabalho de procurá-la. Ia logo direto a... Quando deram fé, estavam amigados. Quem foram essas pessoas? De qual livro aí começaram amigados e um explorou o outro e construiu lá e uma grande... né? Vamos ver o que você responde aí. Vamos ver aqui. Responderam, tem aqui D, A, B, D. Eita, tem um pouquinho de tudo aqui, viu? Olha só. Lembra que o João Romão se amigou ali com a Bertoleza e tal, e começou a explorá-la, ganhou o espírito de confiança dela aos pouquinhos, prometeu que ia conseguir lá a carta de alforria e tal, e só enganou a mulher. Então, o Cortiço é esse trechinho famoso também. Vamos para a questão número 15. Passou até que rápido, né? Vamos ver aqui uma questão adaptada. 2008 completou o centenário da morte de Machado de Assis, ok? Escritor representativo do... Aí você põe lá o período literário, tá? Introdutor do quê? Aí você coloca lá o correspondente. Criou personagens marcantes, dentre elas, espacinho, famosa pela polêmica de sua traição. Também é lembrado por ser o fundador, espacinho, vejamos aqui. Olha só, questão 15, letra D, responderam. Olha só, muito bom, exatamente isso, tá? Muito bom, ok. Questão 16, lembra que eu falei de um romance regionalista que abordava ali a questão da seca nordestina, também narrativa de amor. O livro pode ser classificado como um romance realista e naturalista. Nele, Crapiúna e Alexandre disputam o amor da mesma mulher. Este não é tão famoso, mas eu falei na última aula para vocês. Vamos ver
Vamos ver. Perguntinha do Felipe. Professor, exercício 15 confirma que Capitu tinha traído? Não confirma. É um grande. Vou até voltar aqui, ó. É um grande. Quando fala a polêmica de sua traição, é na visão do autor, tá? Na visão do Bentinho ali. Mas não dá para provar, né? Aí fica aquela dúvida eterna, traiu ou não traiu, mas o assunto da traição, não que tenha assim ocorrido de verdade uma traição, tá bom? Até porque o livro é a versão do Bentinho, né? Não dá para saber exatamente a versão dela, o que teria acontecido. Então o pessoal respondeu aqui questão 16, letra D, letra E. Olha, lembra que eu falei que tinha um tal do Crapiúna, que gostava da Luzia, mas que tinha uma best friendagem, né? Inventei essa palavra agora, tá? Essa best friendagem ali com o Alexandre e tal. Então vamos lá. Questão 16, Luzia homem, né? Como eu já havia a vocês informado. Está acabando já, agora são 8 horas e 21 minutos. Rapidinho aqui, então. Vamos lá. Está acabando, olha o gol, vai para os pênaltis agora, hein? Em O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, a exploração sofrida pelos inquilinos do cortiço por parte do proprietário pode ser justificada por quê? Por que o livro fala que eles sofriam como inquilinos, tá? Por que eles sofriam? Porque era caro o aluguel? Porque era muito feio o local? Porque eles eram humilhados, sofriam bullying? O que acontecia? Que o povo do cortiço era explorado. Em que sentido, em que aspecto acontece essa exploração? Vamos ver aqui. Responderam D, C, D, C, 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 D, C. Vamos ver aqui, né? Por falta de opção de moradia, será? Pelos benefícios ali oferecidos por João Romão? Só que não, né? Vamos ver então 17, questão letra D, tá? Sabe por quê? No começo do livro, fala ali que eles trabalhavam na pedreira do João Romão e faziam compras em sua taverna, ali no seu barzinho, no seu comérciozinho, tá? Isso, inclusive, eu li num livro chamado Açúcar Amargo, de Luiz Pontel, se não me engano, que já acontece esse problema até nos dias de hoje, tá? Às vezes o cara que é boia fria, ele trabalha numa região bem assim árida, longe de tudo, tá só o caminhão que leva ele para lá, e só pode comprar, para ele subir no caminhão, tem que comprar às vezes a ferramenta do dono do terreno, do cara que contratou ele. Então o cara contrata por um preço baixo, cobra caro nas ferramentas, e fica aquele vício de gasto, e a pessoa nunca cresce, nunca desenvolve, né? Então aqui no caso, eles ficavam revoltados porque trabalhavam para o João Romão e tinham que fazer compras com o João Romão. Isso é o que nós chamamos de monopólio, né? É igual o dono do Extra, dono do Carrefour, sabe assim? Tudo igual, então é bem por aí, monopólio. Vamos lá. Quer dizer, o dono do Carrefour, dono do Dia, né? Que é a mesma pessoa. Questão 18. Essa aqui é um pouquinho mais extensa, né? Acho que é a penúltima, se não me engano. O romance Dom Casmurro pode ser esquematizado da seguinte forma, ó. Parte 1 e parte 2. Parte 1, o amor adolescente de Bentinho e Capitu. Parte 2, o casamento de Bentinho e Capitu, que é onde tudo ocorre lá, e a polêmica e tudo mais. Ok. Com base nesse esquema, o que eu posso afirmar? A questão 1, 2, 3 e 4, tá? Leia aqui que eu posso afirmar entre essa parte 1 e 2 aí. Primeira parte, Bentinho acredita na dissimulação de Capitu, que isso está ligado à classe social dela. Na segunda parte, os diversos capítulos de curta extensão atestam o ciúme. Nas duas partes do romance, os fatos narrados provocam em Bentinho sentimentos prazerosos e amargurados. Ou a 4, nas duas partes do romance, as fantasias de Bentinho aceleram as ações, encobrindo propositalmente os ciúmes em relação a Capitu. Questão 18, vamos ver aqui. Responderam BCC. BCC. Vamos ver então. Por que letra D? Ó, todas são falsas, tá? Todas são falsas, exceto a questão 3. Por quê? Ó? Nas duas partes do romance, os fatos narrados provocam em Bentinho sentimentos prazerosos e amargurados. Até poderíamos colocar de forma ali respectiva, né? Porque lembra que um dos argumentos usados ali pelos especialistas para dizerem que Capitu havia traído é que desde pequenininha, na verdade, ela já mentia na hora dos encontros com o Bentinho
que traria, assim, se mentia quando era pequena, vai mentir também quando crescer, sabe? Então, essa questão do sentimento prazeroso e amargurado ao mesmo tempo já acontecia ali desde o começo do livro, tá bom? As demais, ó, não está relacionada à classe social. Ela atraía porque ela era de uma classe social diferente. Não. Na segunda parte do romance, os diversos capítulos de curta extensão atestam o ciúme. O ciúme, ele se aprofunda mais depois que ele assiste o Otelo. Lembra que ele viu o Otelo lá e a peça teatral mostrava a questão da traição? E ele, então também estou sendo traído, então vou ficar... E ele ficou muito doido lá e começou aquela parte final ali da história do filho dele, do veneno, toda aquela pegada louca que é apresentada, né? Então vamos ver aqui, a 4, nas duas partes do romance, as fantasias de Bentinho aceleram as ações encobrindo propositalmente os ciúmes em relação a Capitu. Não de forma proposital, na verdade aquilo foi acontecendo de maneira assim, os contextos, as situações foram gerando aquele ciúme no Bentinho naturalmente. São todas falsas, menos a 3, ok? E para fechar com chave de ouro, galerinha, se eu disser o personagem, você vai conseguir lembrar o livro? Sim ou não? Então tá bom. Quem cala consente. Vamos lá, então. Rubião e Sofia. Lembra de quê? Rubião e Sofia. Que livro será esse? Coloca aí para eu ver, rapidão. Letra A. Põe assim, letra A e o livro, sabe? Para eu saber que você respondeu certinho. Letra A e o livro. Rubião e Sofia. Que livro que é esse, hein? Misericórdia. Andressa, né? Muito bem. Ok. Cíntia também. Maravilha. Ok. Segunda, então. Bentinho, sem graça, Bentinho Capitu, né? Quem não souber, misericórdia. Responde aí, vai, só para ser feliz, enquanto eu bebo minha aguinha aqui. Dom Casmurro, né? Hahaha, disse a Cíntia. Vamos lá. Luzia e Alexandre. Luzia e Alexandre. Lembra aquele triângulo amoroso lá que eu falei? Ok, muito bem. A Cíntia, mandando ver aqui. Ok. É Rachel ou Raquel? É Rachel, né? Ok. Não é os Lusíadas, não. Os Lusíadas é de Camões, né? Lá do classicismo. Vocês estão zoando, né? Vamos lá. Luzia Homem, João Maciel. Ok, muito bem. Vamos para a próxima, então. Sérgio, Ema e Aristarco. Olha, o Serginho, né? Serginho ali, que tinha a dona Ema, que era esposa do diretor, que era super boazinha, e tinha o Aristarco, que era o cão, era o capeta, aquele diretor, era terrível aquele diretor. Ele era tão exibido que colocou uma estátua dele em frente à escola. Olha só, colocou uma estátua dele em frente à escola. Vê se pode isso. Tá bom? Exatamente aí. O Ateneu. Depois tem... Opa, que horas são? Tá acabando o tempo, tem 2 minutinhos, rapidinho então. Aqui, ó, João Romão. Essa é muito fácil. João Romão e Miranda. João Romão, ele construiu ali, né, de certa forma, Curtiço, e Miranda era o invejoso, né, da classe alta aqui também. Ok. Amaro e Amélia. Carla já mandou aqui ver. Mandou bem aqui. É exatamente isso. O crime do padre Amaro. Carlos da Maia e Maria Eduarda. O sobrenome já diz... muito bem, o povo é esperto demais. Basílio e Luísa. Basílio, primo Basílio. Eu já vou responder aqui logo. Que maravilha. Tá bom? Então, tenho só um minutinho para fechar agora, 8h29. E depois Jacinto de Tormes e Joaninha, As Cidades e as Serras. Pessoal, um trechinho bem naturalista para encerrar, ó. Calculei certinho hoje, que beleza. Vamos lá, então, um minutinho para encerrar aqui. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum assim crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas, uns após outros lavavam a cara incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão se inundava, as mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes tostada a nudez dos braços e do pescoço que delas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo, ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e as esfregavam com força as ventas e as barbas. Vou parar por aqui. Gente, por que naturalismo? Porque é intenso, é muito intenso ali o jeito dele narrar, tá bom? Então, fechamos por aqui. Na próxima aula, vamos continuar com mais exercícios, tá? De vários vestibulares, a fim de que vocês deixem bem amarradinha a questão dos períodos literários, beleza? Encerro por aqui. Professora Fabiana, pode dar a bênção aqui, então?
Sim, Pro, agradecemos aí a aula, fechamos Opa, com chave de ouro essa semana. Semana que vem continua a liberdade, né? A gente não vai estar aqui, eu, a Lídia, o David, então, mas o intensivão vai continuar, com certeza. A gente espera que os alunos continuem participando, porque foi assim, foram momentos muito gostosos que passamos aqui, muito enriquecedor, vale muito a pena, né? Então, que Deus abençoe a todos, que a gente tenha agora uma boa noite de descanso. Vamos orar, então, para a gente concluir esse momento e depois a gente se despede, tá bom? Oremos então. Querido Deus, agradecemos por esse dia, por esses momentos que estivemos aqui juntos, meu Pai. Queremos pedir agora que o Senhor nos abençoe, que tenhamos uma boa noite de descanso também. Nos guarde, nos proteja sempre, pedimos por Jesus. Amém. amém. É Então é isso isso aí, aí, pessoal. então, Até minha semana que gente. vem. Tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, minha gente.